Alô, 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 muito bom dia, boa tarde e boa noite. Mais um programa começando com mais uma eliminação. Queria deixar extremamente claro que eu não acredito em zica ou zica reversa. E vocês? Se não for o ganhador do Power Couple, um desses 3 casais aqui, eu não entendo nada de reality show não, o povo não tá assistindo. A volta das DR pra mim já é um sinal. Foi as piores situações. E foi a pior. O neguinho tinha um embate quente, a gente tinha um embate quente. Eu posso, com certeza, estar enganado, porque eu não sou dono da verdade absoluta. Eu sou dono de um conhecimento relativo. Absoluto é quando você sabe tudo. Relativo é quando você sabe partes das coisas. E eu sei partes das coisas. Será mesmo, Domini? Eu não entendo mais nada de reality show. Hoje a gente vai entender tudo o que foi e que não foi no jogo desse casal. Até porque rolou de tudo. Até treta interna. Não falei nada pra ele ontem, justamente pra ele parar e refletir. Hoje eu acordei ouvindo que ele quer ir embora porque nem eu deixei ele falar. Isso era o meu sonho, não era sonho dela. Então eu sei o quanto ela abriu mão das coisas dela pra estar aqui do meu lado. Quer que eu aposte tudo, porque se perder, é a mesma coisa que o Domini. Pois eu vou apostar R$1.000. Pro desistir, precisa dos dois falar. Ele vai comer o pão que o diabo amassou comigo, porque eu não vou falar que eu desisto. Vitor, o que o Everton fez ontem com vocês? Que é eu ouvi a Emily chorando lá no quarto, falando. Você quer a atitude que você... Espera, deixa eu ver. Ela tá mexendo no quê? A atitude que você teve foi uma atitude agressiva, assim, não sei o quê. Eles vão falar agora que você é agressivo, não sei o que lá. O que foi que ele... Não, ele tava aqui comentando um caso de não sei quem aqui, falando com alguém aqui, e aí começou a falar coisa da calcinha aqui pra esses. Tipo, querendo falar mal da gente de novo, como sempre. Aqui. Aí o Vitor virou e levantou lá. Falei, irmão, eu não sou indiferente pra você, então para de falar da gente, esquece da gente, meu irmão. Aí ele já começou a falar, não sei o quê, papapá, e já falou que a gente ia sair, que a gente ia ser o primeiro casal pau, assim, a ser a DR, que a gente ia ser eliminado. E aí eu virei e falei, irmão, a sua praga não pega aqui não. Estão prontos por aí? Ótimo, porque self-service com o eliminado começa já. Acaba agora, então. Agora eu falei, Xuxa. Você falou, Xuxa. Muitíssimo bom dia, meu povo. Sextou com S de... Segura que eles vêm aí. Hoje, Everton e Emily vão falar tudo que você... pode ser self-service também. Everton e Emily vão falar tudo que vocês querem saber, o que vocês querem questionar, o que vocês querem perguntar. Os homens estão com a língua afiada. Deixa eu dar minhas boas-vindas para a Silvana Batista, Melzinha, Ana Maria RJ, Gabriel Cardoso, Maria Fraga. Vem chegando, dá aquele like, manda aquela sua pergunta, porque hoje temos aqui, ó, 1h30 de live sem perder a amizade. Não é isso, Daisy? Nossa, sem perder a amizade? Tem certeza? Porque a plateia, a gente tem gente doida na plateia. Sim. O chat também não é muito normal aqui. Exatamente. A gente também não é dos melhores de bater bem. Então, assim, eu gostaria de pedir o seu like, pode mandar o coração, pode mandar o que vocês quiserem, mas deixa o like pra nossa live atingir mais lugares, manda seu super, interage com a gente. Odiou que eles foram eliminados? Manda pra gente. Amou que eles foram eliminados? Manda pra gente, a gente só quer te ouvir. Hoje temos ele, sim, um homem existe, ele tem carne e osso, está aqui com seu chapéu eloquente, Panamá. Otávio, tudo bem? Aí, pega o microfone povo. aí, ó, milkshake. Aí, meu povo, estamos aqui, bora causar um pouquinho sem voz, porque São Paulo causou demais na minha vida. Mas estamos aí, bora selfie. Você gostou da eliminação do Everton? Cara, eu preferi o Domini, pra gente ter seguranças aqui no estúdio, Ninjas. Perfeito. basicamente, mas dá Ele pra tem causar até com uma o carinha de Everton normal, mesmo. né? Boa, Boa Douglas, que participou da grande conquista. Boa tarde, bom dia, O que você sextou. conquistou na grande conquista? Não entendi. O que você conquistou na grande A conquista? rua, né, que eu saí de lá a primeira semana. Fiquei revoltado, tô revoltado até hoje. Você só fez um react meu, que eu tava na prova da bola. Eu tava de cabelo verde. Eu tava na prova da bola, eu comentei alguma coisa pra Maria ficar quieta, parar de falar.
Mas nós veio comentar, não esperava esse casal que eles deram um pouquinho planta, mas o pessoal não quer planta no jogo, né? Eu queria o Domini pra brigar com ele, colocar o dedo na cara dele, que ele é folgado, ele é louco. Ih, mas rapaz, calma. a live hoje vai ser Só vai daquele começar, tá jeito. cedo, hein? Calma. Vamos já chamar os homens. Pode chegar Everton e Emily. Cola aí. Olha que elegância. Que isso, hein? É um casal bonito. O povo tá achando que é o pastor Valdomiro. Sou eu, Everton Neguinho. Vem vendendo uns gados aqui hoje. Tudo E aí, bom? você tá Tranquilo? bom? E aí? Como é que você Bem? está? Eu posso ali cumprimentar eles? Vai lá, vai lá. Otávio. 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 Tudo bom, Otávio? Tá bom ou não? E aí, Oi, você participou da Grande Conquista? Prazer, É uma como é que você loucura tá? fazer reality, moço. Tudo bem? E aí, nós vai? Vai. Tudo bom? O tempo todo de Como é que vai? vocês. É, É depois muito vai- tempo sem ver gente, né? A gente cumprimenta e depois nós vota. É muito tempo sem ver gente, né? Muito Nunca teve tempo tanto sem ver chapéu no gente. estúdio, tanta educação. Pois é. Pode sentar aqui, por favor. Me conta uma coisa. Dormiram bem? Descansaram? Não, Não? não. O que mais que tirou o sono de vocês hoje? Eu acho que a... Como é que é o nome? Adrenalina tava... Descompressão. Descompressão. Eu acho que ontem a gente ficou bastante agitado com a saída, assim, né? Muita coisa, muita informação e ao mesmo tempo nenhuma, porque a gente tá sem os celulares ainda, Sem contato nenhum. sem contato nenhum com as pessoas e a gente ainda não sabe nem o que aconteceu no Brasil. Escolheram o novo Papa, não escolheram o novo Papa. Escolheram. Sabe, coisas assim. Zé que- Felipe separou da Virgínia. Grilo! Ninguém sabe o que que foi. Se foi cansaço, se sério foi isso? marketing, Não, se foi é Chico. zoeira. É sério. É sério? Separaram, rapaz. Eu não acredito. O que mais que aconteceu no Brasil de importante? A CPI, né? É. CPI, Não, de coisa Virgínia boa. Rico. O novo Papa O novo foi Papa. escolhido. Ah, já foi escolhido o novo Já. Papa. Tem um técnico da seleção Tem o nova, técnico da porque isso seleção. o Felipe Nossa, falou pra Real nós. Madrid veio. A Gretchen Entende? arregou de a gente novo. não- a gente tá, A tipo, muito Gretchen perdido. arregou de De novo. novo. De novo. É, isso aí vocês viveram, né? Ah, isso aí a gente Isso aí viu. vocês viram lá. Isso a gente viu. Presencialmente. O Presencialmente. que mais te perturbou na cabine ontem? Não teve uma perturbação. A gente ficou um pouco na dúvida. Eu acho que o último reflexo do que a gente pode, ou o primeiro reflexo do que a gente pode ter de como foi a nossa conduta, foi a primeira pessoa que a gente encontrou fora os apresentadores. Foi você. Eita. A gente não encontrou ninguém. A produção, eles ficam. A gente não tem acesso à produção, né? É mascarado, a Sim. gente não vê nem quem são as pessoas, a gente não sabe quem são. E eles não falam nem bom dia. Eles não podem. Mal educados, né? Mal eles não educados, podem, eles essa não podem. produção. Eles não podem. E aí, a primeira pessoa que a gente teve contato sem ser os apresentadores foi você. Que honra, hein, meu? Quantos brasileiros gostariam de E aí, Quantos? E aí, de repente, a gente não esperava que você fizesse massagem. Mas de repente você já chegou, pá! Sério? A gente não dormiu, falou, nós somos Mas a o quê? Carol com K do negócio? Ah. Ou nós somos os planta do negócio? Nenhum nem outro. O Everton tava com medo de estar cancelado. Não, Não, cancelado não tá, cancelado ou planta são duas situações que, com o tempo, as pessoas se resolvem. Sim. Mas mesmo assim, a única preocupação nossa era não ter entregado a nossa verdade. Se foi bom, se não foi bom, se aqui fora a gente vai ter que pedir desculpa pra alguém ou não. Mas a gente entrou com a nossa verdade. A gente não entrou pra fazer um personagem lá dentro. Então, não, nós não entramos pra fazer personagem. Então, talvez o nosso posicionamento para algumas pessoas pode não ter sido como elas gostariam, como elas agiriam, mas a gente foi a gente. E isso a gente não troca por nada. Falando em apontamentos, em verdades, vocês terão uma missão aqui hoje. Ai. Sem sabonetar. Olha o que espera vocês aqui. Vocês vão dizer tudo o que vocês pensam dos participantes que estão lá na casa. A Xuxa tá no meio? Rapaz, essa bendita dessa Xuxa causou, hein? Causou! Inclusive, vou até dizer agora, porque Que a loucura. internet é dividida, tá? Foi passado um VAR, e aí todo mundo, né, uma grande maioria, entendeu que você ouviu errado, mas tem também uma galera que está até agora dizendo, eu estava vendo ao vivo, eu ouvi ela dizer. Mas não existe esse vídeo.
Então aí está aqui uma recompensa, Lucas, sabe? Tipo linha ontem direta. você- Se você tem esse vídeo, eu estou pagando R$152 por ele. Pode mandar pra gente. Lucas, ontem você É o passou... sobre o orçamento da semana. Ontem você passou um pedaço e eu ainda te falei assim, cadê o resto? Eu passei o que passou na edição do programa. Você falou, eu falei pra você, cadê o resto? Você falou, o que tem é isso. É. Falei, então tá bom. Por esse pedaço, olhei pra câmera e falei, gente, então eu ouvi errado. Mas, meu amigo, é muito difícil não ter ouvido uma palavra tão clara quanto Xuxa. Ela não falou bruxa, tô em dúvida, qualquer coisa que eu pudesse achar. Mas você não passou o vídeo ontem. Você passou um trecho Que e eu foi falei... que a edição passou. Que foi o que a edição passou. Eu falei, cadê o restante? Você disse, é isso? Então... Bota na minha conta isso aí não, hein? Ah, Bota na minha conta isso aí não, hein? A única coisa que eu posso te falar é que a gente não inventou essa história. A gente não combinou. Vamos colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas para dar uma causada? Não, isso a gente não inventou. Aí você mostrou aquele vídeo, baseado naquele vídeo, eu olhei pra câmera e falei, gente, então eu não ouvi, me desculpa, foi mal entendido, vai fazer o quê? Mas, cara, baseado naquele vídeo que você me mostrou, tá faltando o resto. Mas aí foi naquele momento ou foi em outro momento? Não, foi naquele momento. André primeiro falou maternal, repetiu 2 vezes, e aí continuou ali a conversa, aí Carol falou, só falta o Xuxa. Aí você me mostra o vídeo, a Carol tá tomando xícara de café, não tá falando nada, ué. Ela Então... fala do coisa infantil, né? Educação infantil, maternal. Não, ele... Mas aí eles estavam se referindo a Gibi. O maternal era referindo ao seu... Xuxa eles referem a Eike. A gente tem que resolver isso, gente. O Brasil tá parado querendo a conclusão dessa história. Tá? Ninguém mais trabalha, ninguém mais estuda, ninguém mais sai Pega ônibus. ninguém mais pega ônibus. Eu fui na linha vermelha esses dias, tava protesto. A Virgínia separou por isso, A Virgínia cara. separou por causa disso. A Virgínia separou por isso. Por isso. Porque, foi os Sim. motivos. Porque o Zé Felipe disse que ouviu, ela disse que não ouviu. Aí foi uma treta, aí Leonardo entrou na briga e aí... Bruna Marquezine também Entendeu? veio pro jogo. Quem assiste no Play Plus, direto ali no ao vivo, consegue ter uma percepção que talvez quem vê só o momento da edição toma um partido do que tá vendo ali. Mas quem consegue ver no Play Plus... Desculpe por exemplo, interromper, tá, Everton. Falei então você... errado o Play Plus? ou Não, Plus? não. ele vai- Tá certo. Eu queria saber se realmente, então você tá afirmando que a edição não passou o que a Carol falou. Você não lembra daquilo que sai que você escuta? Eu lembro do que eu escuto. Eu ouvi a palavra Xuxa. Ontem, no pedaço que ele me mostrou, não tinha. Aí eu realmente tive que me redimir. Então, se é isso que tá mostrando, mas calma, aquilo só foi um pedaço. Então, gente, então tem que mostrar o vídeo todo. Porque eu sei o que eu ouvi. Aquela pauta racista também que você falou não existiu. Calma. Um assunto de cada vez. Peraí. Dá uma aguinha com açúcar aqui, que eles são muito acelerados. Vamos responder tudo. Vamos lá. Bom, Show da Xuxa. que show da Xuxa é esse? Temos aqui, ó, vocês têm 1h30 pra mandar esse vídeo, caso alguém tenha gravado, de repente, e manda pra gente. Agora, sobre a dinâmica aqui, né, a primeira treta dessa temporada foi vocês com Diego e Giovana. Que foi naquele primeiro papo de, a gente veio pra ganhar e tudo mais. O que foi? Não bateu ali de cara? Como é que foi essa história? Intuição, né? Intuição, não bateu de cara. Já tinha uma coisa ali... isso é uma coisa muito particular minha, Everton. Já tinha uma coisa ali que a gente... Quando a gente vai entrar no reality, saem muitas listas. Saiu o seu nome com alguém. Eu tô dando um exemplo. Tá. Saiu o Zé Felipe, a Virgínia, sabe? Saem muitos nomes. Saiu... Agora eu vou falar um nome que saiu muito. Quem? Talvez estaria lá. Vitor Belfort, saiu bastante, não saiu? Saiu, lembro. Saem alguns nomes. E o nome dele saiu em algumas listas. A gente nem sabia quem que era, na verdade, né? Mas saíam algumas listas, um assessor ou outro já comentava que eles eram os preferidos, isso antes de começar o reality. Baseados em quê, assim, que eles seriam preferidos? Que eles são amigos de um outro casal que já tinha participado Brenda e tinha e Matheus. ganho. Mas isso não foi o que definiu, de fato, o meu posicionamento de falar assim, vamos arrumar um embate com um casal para ver o trem pegar fogo? Cara, foi a fala dele. A fala dele me pegou ali, tipo, esse cara veio pra brigar de igual pra igual, porque ele veio, deixou claro, eu vim aqui pelo prêmio, doa quem doer. Foi isso que ele quis dizer.
Aí eu também vim pro prêmio, doa quem doer. E naquele momento, a gente precisava pontuar. A dinâmica pede que você pontue alguém, independente se você tá junto com a pessoa há 20 minutos ou se você tá junto há 3 dias. Você precisa pontuar alguém. Então, nós entramos observando alguns detalhes que seriam passíveis de pontuação posteriormente. E naquele momento não significa que a fala deles está errada. Quando a gente pontua eles, é justamente porque nós, naquele momento que todos estavam falando alguma coisa sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida lá fora, ou sobre o seu intuito dentro do jogo, nós vimos que eles tinham potencial para ser um casal muito forte. Um oponente ali, de primeiro impacto, é um oponente, mesmo que todos eram. Mas eles demonstraram isso já no início. E foi justamente por esse motivo que nós pontuamos esse casal na primeira dinâmica que pedia para pontuar um casal. Aí não era uma coisa pessoal. Tinha que pontuar alguém, Sim. ponto. E tu cravou ainda que eles iam sair rápido e conseguir acertar, né? O Vitor Iraine falou que foi uma praga que eu joguei neles. Acredita? Ele usou isso um dia, ele falou, você jogou uma praga no casal, não vai jogar em mim também. Eu falei, não foi uma praga, foi uma coisa que veio, intuição é muito forte. Ele tava com cara de primeiros eliminados já? Ah, eu acho que ele estava com cara de tudo, menos que ia continuar no jogo. Então, rapaz. Nossa, que show! Eu achei que eles iam chegar longe, viu? Achei que eles iam chegar longe. Parecia uma Brenda e o Matheus mesmo. Inclusive, uma coisa que agora vocês vão começar a juntar as peças, eles eram considerados no começo do jogo como o casal preferido. Até possíveis campeões. Sim. É que naquela formação da DR, tinha uma expectativa muito grande daqui fora de quem iria ser a primeira pessoa a peitar a Gretchen. E ninguém fazia isso, parecia que tava todo mundo com medo dela. E aí quando começa ali uma treta da Thalíria e o Pessina com eles, que também não foram tão pra cima, mas a Gretchen deu um enredo de presente. Foi um primeiro embate que chamou a atenção e a da Ana galera. Paula e o Anthony estavam começando uma treta com a Carol e com o Radamés, o público falou, tá, se esses dois casais voltarem, pode ser que tenha mais treta aqui. E as pessoas estão votando muito nessa edição pelos embates. Sim. Tanto por isso que provavelmente vocês saíram, assim. Eu acredito, né, não sei, pode ser a minha opinião, de que numa outra formação, dependendo de quem fosse, vocês não teriam saído. É que vocês foram com casais que estão No embate. no embate e protagonizando o programa. Agora, voltando para Diego e Giovanna, eles vieram aqui e falaram de vocês. Falaram! E agora? Olha só. Vai. Eu acho que é o Everton, porque eu acho que ele passa do ponto todas as vezes que ele tem oportunidade num ao vivo, ele passa do ponto é verdade, pra causar. passa do ponto pra Pra mim, ele passa muito. O cara adora um ao vivo. E ele adora isso daí que você acabou de mostrar pra gente. Chegar no cantinho e querer levantar uma pauta pra Não, no ao vivo ele fica maluco. No último quebra-pau, você viu que ele votou na Thalíria e no Rafa, aí na hora da volta ele passou assim olhando pra eles assim, ó. Esse aqui, eu acho sem sal, sem açúcar, porque Meu Deus do céu. tentam se colocar numa posição que claramente não é todo mundo que tá lá dentro. Se entrou é por algum motivo, porque merece, porque batalhou. Então acho que ele se coloca muito como vítima, muito como coitadinho que ele não é. Então acho que ele assim, sem sal, sem açúcar. Seguindo a maldição do Power Couple, qual dos casais vocês acham que vão se separar pós-reality? Eu acho que o Neguinho Pra mim, eles não têm um brilho assim. Eu acho que mesmo a Ana Paula e o Anthony sendo muito doidos, loucos, dá pra ver que eles se amam, assim, né? E eu acho que isso é nítido. É nítido. Eu sou muito sincera, eu falo as coisas que eu acredito. Independente, eu acho eles muito loucos, muito sem sentido, sem coerências, mas eles se amam. Agora, a Emily e o Neguinho, eu não senti esse negócio. O Dominic e o Adriano, eu sinto esse negócio. Tem muitos casais que eu consigo olhar e sentir que se amam. Sim. Mas a Emily e o Neguinho, eu não tive essa sensação, não sei. E eu acho que não é por conta do embate, porque com a Ana Paula, que eu também não curti muito, eu sinto. Então, acho que esses dois são os mais prováveis de se separar. Falou que ia durar pouco no jogo, falou que o que não dura é este casamento. Namoro. A diferença é que na hora que tinha que pontuar alguma coisa de sintonia, eu e o Everton tava muito melhor que ela e o digníssimo dela. Se a gente for olhar por esse lado, o amor ali tá... Você acha que... Eu achei que era um casal, falando dos dois, já que a gente precisa responder exatamente isso que ela disse, era um casal que não se conhecia muito bem. Porque boa parte das provas que eles participaram, que precisava apontar alguma coisa sobre o outro, até mesmo nas apostas, eles combinavam uma coisa, vai apostar, sei lá, 10 mil. A gente tem 40 mil por semana para apostar, que não é nosso esse dinheiro. Nós não saímos com ele. Só se ganha. Ele apostava 25. Aí subia, eles brigavam. Ela falava, ele é ambicioso demais, ele não me ouve, não sei o quê. Então, é um casal que não tinha muita sintonia. Mas para onde eu olho?
Onde você quiser. Tem alguma que pega nós dois? Não. Essa aqui. Essa aqui? Giovana, Diego, a praga de vocês vai diretamente para onde vocês quiserem. Tudo que vocês desejarem de mal, a gente espera que vire coisa boa e fique aonde tiver que ficar. Mas a gente está muito bem, temos 3 anos juntos. É um casal raiz que briga, se desentende, às vezes fica um de bico com o outro e a gente está aqui. Vocês tiveram que assistir a gente 40 dias aí, sabe-se lá fazendo o quê? Eu não preciso pontuar que o meu namorado não me escuta, pelo menos na questão das apostas. Eu não preciso pontuar que o meu namorado não é ambicioso e depois eu afirmar mais de uma vez para as outras meninas, porque o meu namorado não está junto comigo e eu mesmo verbalizar que ele é ambicioso. Então, meu amor, eu amo o Everton, sim. E a sua opinião, ó. E o tal negócio que você falou que falta, aqui o negócio é grande. Aí que isso? Meio-dia. Aí que eu não sei como é que é. Meio-dia, uma batalha o negócio dessa. tem mulher rindo, mulher feliz, rapaz. Mulher feliz, mulher. Dona Fátima, nossa dentista que tá assistindo, desculpa, você tá no consultório aí. Ai, tá faltando um negócio. Aqui o negócio é grande, mulher feliz, mulher. Sobre o Eros e a Gi falaram aí sobre VT, né? Porque, assim, o seu jeito, você é um cara muito expansivo, você fazia muita piada, alguma da galera ria, outros falavam, ih, forçou um pouco e tal, mas ficou um pouco nessa dúvida no começo, tipo, o quanto é VT ou o quanto é, de fato, ele, assim, era uma preocupação de vocês, por talvez meu jeito não agrade tanto, você se segurou pra fazer algum tipo de piada ou você acha que você não guardou nada pra você? Quer responder? O Everton é assim, o Everton. Ali, por exemplo, no Bom Dia que ele fazia todo dia, algumas pessoas da casa ficaram incomodadas e eu pedi para que ele parasse. Mas eu pedi para que ele parasse não porque as pessoas ficaram incomodadas. Eu tô pouco me lascando para todas essas pessoas. Que se lixem. Mas eu não gostava. Eu não gostava porque eu seria uma pessoa da casa que ia olhar e ia falar, véi, a gente nem acordou e já tá gritando desse jeito. Então, nesse caso, eu pedi para ele parar. O restante, as piadas que o Everton fez, a forma que o Everton agia, é porque o Everton queria agir daquela forma e o Everton é essa pessoa. Ele vai agir aqui fora. O EPA que ele dá lá dentro é o EPA que ele dá aqui fora. Ele acorda de manhã naquele bom dia. É isso aí, Everton? Eu acordo de manhã naquele bom dia, acredite se quiser. Eu acordo daquele jeito. A primeira coisa que eu faço, lógico, abro os olhos, rezo, agradeço a Deus, escovo o dente, o que todo mundo faz, a rotina, acorda, sabe? Cara, eu vou pra cozinha, faço café. Quando os meus filhos estão em casa, quando ela está em casa, sabe, é movimento. Eu acordo já naquela energia. E eu acordo lá, não sei nem se a gente pode falar de muitas coisas do bastidor. Fala. Começou? Mas lá tem um toque, quando a gente acorda tem um toque. Toca uma sirene, digamos uma trombeta. Assim. Toca uma trombeta quando a gente acorda. Não é as trombetas que irão tocar e nos levar. Toca um toque lá, sei lá, uma sirene. Eu acordava antes da sirene. A semana que a gente estava na barraca, então, foi muito difícil pra Emily, que gosta de... dormir. Acordar na hora que tem que acordar, sabe? Acordar só... eu acordava antes. Eu sou um cara que acordo antes, eu sou muito ativo de manhã. E eu sou um cara noturno, né? Trabalho à noite, aquela correria... Hoje é aniversário do Lucas, um beijo pro Lucas. Aí, ó, a galera vai comentando aí, pode comentar bastante, inclusive usa a hashtag Live do Eliminado pra falar com a gente no Twitter e manda aqui o superchat. Já estamos bombando de superchat, daqui a pouco a Daisy vai ler respondi? Tudo. Desculpa, respondi. Que é vibe no talo. Não, eu sou essa pessoa. Energia de um Golden Retriever. É porque pareceu forçado, sinceramente. Parece, né? Porque parecia que você queria chamar a atenção logo de manhã cedo. Parece. Frase do dia! Aê, não, e às vezes a frase, a gente falava, nossa, agora vem a frase. A frase é... Não! Ou sou a mulher de vocês. Não, que isso? Ali, eu fui, né? Eu falei assim, vou deixar ele ser feliz. Ele faz, vou deixar ele ser feliz. Mas aí um dia que ele dormiu, passou a noite inteira lá na barraca, ele falou assim, hoje eu vou falar a frase do dia, hoje eu tô determinado. Aí ele entrou e ele começou a falar a frase, ele esqueceu na metade, ele, gente, é isso? Aí eu falei, não. Então, esqueci a frase do dia na metade. O Wake chegou pra mim e falou assim, cara, o que quer dizer essas frases do dia que você fala? Que nem ontem você não fez. Eu falei, ontem eu esqueci. Era simples assim. Mas qualquer coisa que seja muito pequena, dentro do reality, se torna muito grande.
mas grandiosa a ponto de simplesmente eu fazer uma frase do dia que, na verdade, nas primeiras eram versos de rodeio que eu queria fazer pra galera começar a entender e ver e tal, e a galera pegava muita pilha, que era uma outra coisa, velho. E a galera esperava. Então, por exemplo, no dia que ele chegou, frase do dia, hoje a giripoca vai piar. Aí quando chega no final do dia, você reclama que não tem papel higiênico no banheiro, a pessoa vai falar, tá vendo? De banheiro ele falou que a giripoca ia piar, então, e é justamente por isso. Você é isso, né? Não foi nada forçado, nada planejado, vou fazer. Não. Nada. Você Não. é isso daí. Eu sou essa pessoa. Inclusive, uma treta que chamou a atenção, que eu passei um trechinho pra vocês ontem, foi a treta do balde. Que a Miss não lavava banheiro. Aí a galera falou, ih, rapaz, levou o balde com desentupidor, é VT, é ranço, o que que tá acontecendo? Aí vem um aqui, segura. Não, pelo amor de Deus, calma. Falou, o homem perdeu o controle. Treta com Vitor e Rayane. Vamos rever este momento. Ó, Vitor, de presente pra você e pra sua mulher, ó. Aqui, ó. Peguei o balde pra lembrá-los que ele e a mulher dele nunca lavam o banheiro. Vem nadar, Vitória. Você vai ver quem é planta. Vamos pra DR junto. Vamos pra DR junto. Você tem coragem? Quero sim. Quero sim. Você vai pra onde tá maior. Ator falido, né? Ele é um moleque dentro desse jogo. Moleque. Não tem. Ele, enquanto eu estiver aqui, ele vai ser meu alvo. Enquanto ele não sair, eu não sossego. Você falou de mim lá embaixo. Não falei que você era contador de latinha. Da fofoca não falei sobre de seu catador de trabalho. latinha que você Tudo fez. Que eu falei foi sobre você o jogo. Fez a fofoca. Você é mentiroso. Eu fui lá e falei com a Thalita e com o Rafa, você nem foi junto. E você não é um ator falido, você é um falido na vida. Você está repreendido. O que você está falando? Você não tem argumento. A gente entendeu, eu não estou usando teu nome, eu não estou usando. Você não tem argumento. Você não tem argumento. Cria primeiro um argumento. Cria. Quando você tiver um argumento pautado, não precisa, querido. Você não tem argumento, você está querendo arrumar argumento e está querendo que eu não faça nada. Você não tem argumento. Só um baldinho pra você, ó. Cria um argumento, você não tem argumento. Me falta de você, neguinho. Falido na vida! Falido na vida! Que horror! Era o casal que mais incomodava vocês ali dentro? Ouvir a voz da Rayane é pavoroso. É pavoroso. Inclusive, a gente tem que pedir desculpa pelo dia do Quebra-Power, que foi o dia que a Santa se mostrou. Gente, horripilante. Eu vou... Você quer falar sobre isso? Sim. Tem que mostrar alguma coisa dela, pra ela falar, ué. Eu tô hablando. Só mostrar só eu que fiz treta? Só eu que armei confusão? Parece que a gente saiu por minha causa. Você tem que entrar no reality de direção, começar a dirigir a nossa live aqui, você vai comentar o que a gente colocar pra você. Quer me dirigir? Quer me dirigir aqui no meu programa, rapaz? Não, a gente vai falar daqui a pouco bastante coisa. É porque a gente pega o que mais virou assunto de vocês. Eu vou explicar essa situação, como é que foi. Nós apontamos eles lá embaixo. Vitor e Rayane se aproximou da gente, contar do início, porque aqui a gente tem tempo, né? 1h30. Vitor e Rayane se aproximou da gente, primeiro pela fé. Primeiro falando sobre coisas de Deus, coisas da Bíblia. Emily é cristã, eu sou católico, a gente tem as nossas crenças. E eles se aproximaram da gente com esse papo da conversão dele, um pouco da história do casal que ficou um pouco mal entendida, mas eles se aproximaram da gente com esse papo e trazendo informações do jogo e conversando com a gente, tentando tirar informações também. A gente percebeu isso logo de início e a gente deu uma afastada. Aí ele começou a fazer umas brincadeiras sem graças, o negócio cortando o pimentão, que ele foi grosseiro com ela. E no dia do corte do cabelo, ele começou a falar, pô, você cortar o cabelo careca não é uma coisa bonita. Você não vai ter muitos trabalhos lá fora por isso, porque careca não vende. Careca não vende. Carecofobia. É a calvofobia. Total. Total. Não. É uma coisa que eu não levei adiante. Tô contando, tá gravado, né? Tem o vídeo. Então, o Vitor era um cara que nós chegamos a ouvir dele. Que ele era um cara que ele tinha opinião, a opinião dele valia, a opinião dele que ele falava para os amigos dele, etc. E que
a opinião dos outros não importava nem um pouco pra E ele. que se pra ele, por exemplo, eu ponto isso daí que ele falou sobre o cabelo, ele não vai se afetar. Porque ele, como pessoa, ele não tá ligando se a opinião dele vai afetar outra pessoa, então a da outra pessoa não vai afetar ele. Mas aí a opinião dele, ele tá no direito, ele vai falar sim, e se você gosta do cabelo careca, o problema é seu, mas não é bonito e você não vai ser contratado lá fora, porque eu acho que não é bonito. Aí a gente foi juntando as coisas e vimos que não era um cara legal pra gente ter amizade logo assim, primeiro, segundo dia que ele se aproximou da gente. E a gente começou a ver umas condutas dele, quando ele veio conversar comigo e trazer um assunto da Thalira, ele conversou comigo tentando entender minha história. Quando ele entendeu minha história, ele falou assim, você acha que por você ter começado na vida recolhendo latinha, você merece mais que os outros ganhar o prêmio aqui? Do nada? Do nada. Nós estávamos nos arrumando, eu tava sentada ali na frente do espelho, o Everton do meu lado, ele pegou uma cadeira e começou a conversar com a gente. Contou a história dele, contou de como ele iniciou na vida de ator, de que ele foi pra Itália, de que isso, de aquilo. Eu contei a minha trajetória como modelo pra ele, posteriormente o Everton contou a história dele. E aí ele entrou na história da Thalira. E o que ele falou da Thalira? Aí ele falou, eu falei, claro que não, cara. Aqui nós somos todos iguais, não somos? Eu vim pra jogar de igual pra igual aqui. Ele falou, sabe o que é? Alguém me contou que você falou que você merece mais o prêmio que a Thalira, porque ela mora fora, que ela mora nos Estados Unidos. Eu falei, não, cara, eu não falei isso não. Aí eu peguei e fui lá no quarto do Rafa e da Thalira. Falei, quem falou? Da onde surgiu esse assunto? Vocês podem nos falar? De manhã nós tivemos uma conversa com o Rafa e Thalira, porque eles colocaram a gente na barraca na hora de trocar as plaquinhas, e eles queriam ter essa conversa, o Rafa queria ter essa conversa, mas essa conversa nunca aconteceu. Um dia o Everton falou com ele na despensa, mas diz ele que não estava dormindo, porque a gente estava na barraca, ele estava dormindo lá no quarto super bom, mas ele não estava dormindo porque a mente dele estava perturbada. E aí nós conversamos e essa conversa não saiu dali. Conversamos nós quatro, a conversa ficou para nós quatro. Então depois e aí a Thalira falou sobre uma situação e o Everton pontuou para ela. Talvez no momento em que você estava fazendo a sua primeira viagem internacional, eu ainda estava fazendo alguma coisa que não era associada a isso na minha vida. E aí ela se sentiu ofendida naquele momento. E ela disse, não foi bem assim. E o Everton não tinha entendido a forma que ela tinha dito. Porque ela tinha dito que lá dentro a gente precisa sim dispor com as pessoas. E aqui fora a gente não precisa. E não que aqui fora a gente não precise, mas lá dentro a gente não tem saída. E aí eu entendi dessa forma e foi a forma que ela quis colocar. O Everton falou isso pra ela e eu, como sou a pessoa que estou junto com o Everton, eu falei pra ela, o Everton entendeu dessa forma, mas eu entendi isso. É isso? Ela falou, é isso. O Everton pediu desculpa, tá tudo bem, o intuito não foi ofender porque ela já fez uma viagem internacional. O intuito não foi ofender porque ela mora em Orlando. O intuito não foi esse. Mas a conversa ficou só pra nós quatro. Pelo menos a gente não contou pra ninguém. E à noite, quando o Vitor veio conversar com a gente e ele falou isso, que ele disse que alguém trouxe, eu falei pra ele, se alguém trouxe, esse alguém foi ela que distorceu. Porque da gente essa conversa não saiu pra lugar nenhum. E ele falou, não foi ela. Alguém trouxe essa história, cara, e quem complicado. trouxe essa conversa? Aí eu fui lá no quarto da Thalira e do Rafa conversar com eles. Peguei e falei, e aí? Quem tá fazendo essa história? Eles falaram, não. A Thalira e Rafa, não foi ninguém, talvez foi o Vitor que entendeu mal e tal. Falei, beleza, saí do quarto. Vitor, quem foi que trouxe essa história pra mas você? Mas você tem que contar a parte do dia que ela te chamou pra conversar. Depois da conversa, mas você tem que contar essa parte. Porque senão a história fica desconexa. Então tá bom. Não, vamos pra parte de quem inventou. A gente já quer saber quem inventou. Quem inventou essa história? O Vitor sentou, perguntei aí, Vitor, fui lá falar com eles, falaram que ninguém inventou, que... Como é que é? Ele, não, na verdade, foi um mal entendido. Foi a Thalira que me disse que se sentiu assim, porque ela tava chorando. E aí foi... Quando ele falou isso, eu falei pra ela, esse cara... É perigoso. É muito perigoso. Detalhe, ele fez isso... Na hora que a gente estava se arrumando no dia da votação. No dia da votação. Ele é muito perigoso. Rasteiro, sabe? Rasteiro. Ardiloso. Ardiloso. Quem é pior, ele ou a Rayane, pra vocês? Os dois, porque é um casal. Pra mim é isso. Se merecem. Mas se tiver que pôr um assim. Eles são iguais. Quem é um pouco mais? Ele, porque além dessas atitudes, ele é infantil demais. Ele é infantil. Rapaz, falando nele, aqui, eu até ia para um próximo vídeo, inclusive quero pedir o like aqui, você que tá chegando agora, estamos aqui com uma audiência, acho que é a maior audiência de lives dos eliminados até agora, vocês são recorde.
Senta o like, manda sua pergunta que daqui a pouco a gente vai fazer, mas antes de... Inclusive, eu quero mostrar pra vocês... Nós tá batendo pau e o ainda. povo metendo pau em nós. Eu detesto esse casal! Eu quero mostrar pra vocês... Gente, acabou o jogo, nós precisamos trabalhar, nós tem muita conta pra pagar. Eu vou mostrar a volta da DR, inclusive, daqui a pouco, que tem alguns comentários que vocês precisam ouvir e contar pra gente. Mas sobre Vitor e Rayane, em algum momento, acho que até com a Gretchen ali, que ela ficou pistola que vocês não soltaram, vocês falaram que vocês tinham uma grande bomba. O que era? Pode falar? Agora vai falar, né, gente? Porque falou. Levantou a bola, aqueceu. Agora, né? A Gretchen, inclusive, pensou em votar em vocês. Falou, eu sou ansiosa. Como que fala que tem uma fofoca e não me conta? Inclusive tem um super perguntando disso, tá? Então não é só o Lucas que Pelo quer saber, amor... o povo quer saber. Então vamos fazer o seguinte. Meta Quando a de gente like. bater Olha lá. 2 mil likes, tá? Ele Temos fala. mais de 10 mil pessoas aqui assistindo. Quando a gente bater 2 mil likes, eles vão soltar pra gente a fofoca. Combinado? Segura. Combinado. Combinou. Aí, A ó. gente já saiu mesmo. Exatamente. Então tá bom. Então, Antes disso... eu vou contar. Calma. Ah, não é agora. Daqui a pouco. tá. Antes eu quero mostrar pra vocês a volta da DR, como que a casa reagiu. Teve gente comemorando, teve gente chorando, teve comentários de quem voltou. Então assistam com detalhes e aí vocês contam pra gente o que vocês acharam. Vamos ver. Adriane e Domini podem voltar pra mansão. Parabéns, casal. Leva a mala, Domini. Leva a maleta. Dá um abraço. Obrigada, público! Obrigado, Brasil! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Deus! Parabéns, casal! Podem voltar pra mansão. Vocês Daqui a pouco a seguem gente no vai jogo. mostrar o retorno de vocês. Obrigada, Senhor! Como a gente já imaginava, alegria de uns. Não foi diferente do que a gente imaginava. Bocas abertas por motivos diferentes. Choque de outros. Carol e Radamés! Ele não ganhou, não! Não pode! Não pode! É injustiça isso! Ele não ganhou! Eu falei pra vocês! Parabéns, casal! Parabéns, A gente vai casal! continuar lutando, obrigado! Parabéns! Boneco. Calma que nós voltamos! Pode significar também intransigência. E isso não é bom. Nem para os relacionamentos, nem para o seu próprio casamento. Só Adriana e Domini, Carol e Radamés. Obrigada! Ou não! O amigo foi embora, ela tá comemorando. O amigo foi embora, a justiça foi feita? Mas e o outro amiguinho? Ué, quem tá debochando é ela, falando que a justiça foi feita. Quem tá debochando é a sua amiguinha. A justiça foi feita, ela é evidente? Ela é evidente pra saber o que aconteceu? Cuidado! Ô, galera! Pessoal! E ele que vai mandando o Everton, vai por aqui, faz isso, fala, isso aqui, e vai induzindo, sabe? Talvez ele não fala de uma forma tão mais clara, muito escrachada, mas ele vai, ele é inteligente, ele vai, eu acho que por causa disso aqui, pode ser, hein? Tudo começou, a gente pegou, um dia que teve um embate da Carol com ele, começou assim, pô, Cadu, o cara foi e pintou o cabelo, beleza. O menino tava leve, feliz ali, pintando o cabelo. Aí, pô, depois tu chama o cara e fala assim, aí, pintou o cabelo porque tu quis mesmo ou o pessoal te induziu a pintar? Porra, Cadu, já criou. Já jogou um negócio, né? Jogou uma pulga. Jogou uma pulga atrás da orelha do moleque. Aí o moleque ainda perguntou pra ele, mas por quê? Você viu alguma coisa que eu não vi? E aí? Que rolo! Confusão. Ó, eu chorei tanto. Chorei de alegria por ter... Sério, por ter saído. Foi uma das maiores oportunidades da minha vida até aqui, né? Se Deus quiser, terão outras.
mas a gente estava muito cansado. A gente chegou a falar isso umas 2 vezes lá, em algum embate que teve, que a gente falou, eu falei para ela, eu não aguento mais, eu tô cansado. É uma pauleira, porque a gente assistindo de casa, a gente pensa, eu tinha feito outra coisa. Estando lá dentro, você não ouve música, você não vê cachorro latindo, você não tem nada. São aquelas pessoas 24 horas, não tem outro assunto. É só aquilo. Cara, é uma pressão, é um negócio assim, a gente só não perdeu a nossa essência, mas a gente se sente perdido até em alguns momentos. A volta do Domini, o Domini a gente não concorda com 99% das coisas que ele faz, eu tentei falar isso claramente. Emily falou isso muitas vezes, principalmente no depoimento e nas nossas conversas. A gente realmente não passou a mão na cabeça dele. Inclusive, mas ele é doente. Inclusive, ele não se afastaram. Ele brigando com a Adriana, teve um dia que ele sentou do meu lado, começou a falar, eu falei, a sua mulher tá ali chorando, você acha que eu vou me sensibilizar com você? Domini, você me desculpa. Sim. Aí não, meu amigo. Por que você não se afastou dele? Porque ele foi uma pessoa boa para nós. Sim. Lá dentro, ele foi uma pessoa boa para nós. Lá dentro, eu não sei como foi, por exemplo, no que você participou, mas para a quantidade de dias que nós ficamos, eu era a pessoa do Everton e o Everton era a minha pessoa. Mas em dado momento do jogo, você precisa ter alguém que está próximo de você. Você precisa ter alguém para você falar, é o meu ombro amigo. Sim. Independente se as atitudes do Domini eram boas ou eram ruins, como amigo naquele momento pra gente, sem a gente ver o que a gente tá vendo, se ele tava certo, se ele tava errado, as coisas que ele fez com a gente, que a gente não viu, o que ele demonstrava pra gente era uma coisa que a gente queria manter. Então, independente se ele brigava com a Carol, se ele falava coisa que não podia, se ele brigava com a Adriana, que a gente não concorda, mas isso não diz respeito ao nosso relacionamento, nem a gente, não era um casal que a gente ia se afastar por conta das atitudes dele ali dentro. Você sentia acolhido por eles, então? Sim. A gente sentia uma... É difícil falar em amizade dentro de um reality. Sim. Mas é difícil você ver uma pessoa, por exemplo... eu nunca julguei. Eu sempre fui muito fã de reality. Eu sou um consumidor disso. Eu nunca julguei alguém que falava eu te amo dentro de um reality. Porque eu achava que era muito intenso. Mas é triplicado. É triplicado. É verdade. Triplicado. Às vezes você conhece uma pessoa... Se em apaixona, 15 dias você fala eu te amo. É isso mesmo. Lá dentro é uma coisa... Muito e a gente realmente tinha muitas coisas em comum. A questão dele gostar muito de sertanejo, a gente tinha muitas conversas sobre festas, sobre eventos, nunca sobre discussões políticas, questões raciais que ele sempre quis falar, eu sempre cortava ele. Eu queria até chegar nesse ponto aí. Quando você fala que ele sempre quis falar, você acha que de fato é uma preocupação ou era te pilhando para você criar algum movimento? Foi preocupação até um momento. Depois, quando virou pilha, eu passei a cortá-lo. Você acha, então, que em algum momento a Adriana e o Domini exageraram na situação para vocês comprarem uma briga com a casa? Sim. Carol também fez isso. Carol também fez Carol isso. Mas... Com a casa não, com Carol e Radamés. E Carol também fez isso. Em qual momento? A gente ficou ali numa situação onde a casa via... A casa não, vou falar só desses 2 casais. Esses 2 casais nos viam muito ingênuos. Eles nos viam muito ingênuos. Porque os 2 tentaram nos manipular. A gente sabe. Os 2 tentaram, cada um de um jeito. Mas os 2. Porque até onde pode ser uma defesa, na verdade, é uma defesa de si próprio, não pelo outro. Mas o discurso do outro pode me ajudar. E a partir do momento em que a gente fala que isso está nos afetando, porque todas as votações giravam em torno disso, e toda vez quem tinha que reviver essa situação era a pessoa que estava envolvida, que era o Everton, e a gente não viu o que aconteceu de fato no momento. Então, quando a gente pontua, independente se é nosso amigo ou se não é nosso amigo, isso eu falo sobre o Domini e a Adriana, quando a gente pontua que isso está nos incomodando e eles continuam fazendo, a gente consegue entender que é pelo embate. Então, nessa parte Eu era próximo do Domini, nós éramos próximos da Adriana, e no momento que eu fui na sala, o discurso que eu fiz lá, que eu falei, vamos parar com essa história, porque eu não vi, não aconteceu, então chega, gente, não vamos falar disso. Eu trouxe muitas outras coisas para falar aqui dentro do que fazer pauta de eu sou negro, eu preciso... Não, é outra coisa aqui o caminho. E eu não vi nada acontecer. Nós amigos de Domini e Adriana. A Carol se beneficiou desse meu discurso ali. A Carol falou, tá vendo?
Calma, isso aí não é sobre vocês, isso é sobre mim. Se vocês não me ouvirem, vocês não vão entender o que eu tô falando. O que ficou muito na dúvida das pessoas né, agora vocês falando isso, se vocês entenderam que os dois estavam tentando manipular, que os dois estavam usando essa questão pra se beneficiar, se em algum momento você até cita quando o Domini briga com a Carol, que você fala, nossa, é estranho alguém ensaiar pra pedir desculpa. Você ficou meio em dúvida ali da atitude dele. Por que vocês, né, e vocês bateram muito na tecla de estamos jogando sozinhos, que é uma matemática que funciona também em reality, né? Então, por que vocês não se afastaram deles, percebendo tudo isso? Então. Porque, a gente, independente se a gente tinha amizade com eles ou não, a gente não estava ali nem pra defender um lado, nem pra defender outro lado. Não só sobre essa treta, mas tipo, estão tentando me manipular. Deixa eu sair fora desses aqui. Gente, mas vocês não acham que o Domini passou todos os limites com a Carol naquela situação? Gente, do ao vivo ou todas? Do ao vivo, a ponto dele levantar pra ir pra cima dela. Eu acho Ele fez que isso. sim, mas vocês não estão vendo a Carol do jeito que a Carol tá se mostrando lá dentro. Como vocês não estão vendo porque o corte que a gente viu ontem, ela tá sendo só a vítima e ele tá sendo o vilão. E a Carol, ela é muito inteligente. Não vejo a Carol como vítima, tá? Não consigo enxergar ela. Carol é muito inteligente. Mas tem eu gente, acho que... Só pra pontuar, que tem gente que concorda com a opinião de vocês. Fato é que o Domini voltou ontem da DR. Sim. Muitos casais que saíram falaram disso. Então, assim, Carol não é uma unanimidade. Hoje, se pudesse dizer que ela tem um favoritismo, tem. Acho que ela tem uma maioria ali. Que eu acho que também a cada semana isso vai mudando um pouco, porque tem gente falando, tá se perdendo um pouco, tá se achando aqui, tá cravando uma coisa ali. Mas tem gente que acha a mesma coisa que vocês. Mas é que aquela situação específica, ele passou ali do... Né, ele passou do limite jogo. E eu acho que a primeira pessoa a aconselhá-lo a pedir desculpas, tanto no ao vivo, porque ele não ofendeu somente a Carol ali. A apresentadora, eu nunca vi isso acontecer, a apresentadora fez um manifesto no dia seguinte no ao vivo, ela falou, escuta, mulheres, prestem atenção, nós estamos de olho, estamos com vocês. Falei, Domini, você... Mas a Carol não sofreu nenhum acolhimento de vocês. Eu não vi outras mulheres indo atrás dela perguntar como ela tava. Mas quando a só Rayane... se preocupou-se com o Domini. Mas quando a Rayane fez a cena do banheiro, da Miss, que vai lavar o banheiro, fez faixinha, a Carol fez questão de ir atrás de mim pra eu ouvir e falar... Tá vendo, Brasil, ela lavando banheiro? Então, nessa situação, não é por uma questão de eu não sou amiga, ou eu não sou mulher, ou eu não estou do lado dela. Mas quando é comigo, a Carol também não se sensibiliza comigo. Então, eu não iria mesmo. Eu não concordo com as falas dela. Eu gosto muito mais da Adriana do que eu gosto da Carol, por exemplo, porque ali eu criei uma relação. Mas eu não passo pano pra Adriana falar assim, ele falou todas as coisas que falou porque ele estava segurando 30 dias. Eu segurei muita coisa 30 dias, e na hora que eu surtei, eu não falei tudo aquilo que ele falou. O Everton, independente se ele chegou no limite dele, ele não falou 1% do que o Domini falou. Então, gente, não é uma questão de eu estou de um lado ou não estou do outro. Eu realmente acho que sim, a Carol está no direito dela de agir daquela forma, e o Domini está completamente errado em tudo que ele falou, porque não diz sobre ela. Agora, vocês não acham que, de repente, se vocês viram tudo isso, né? Agora, pensando um pouco... Porque o reality, você tem que dosar as duas coisas. Você sente ali dentro, que é muito bagunçado, porque sente muita coisa, com a malícia também de, a gente veio pra ganhar. O que o público tá pensando? Aí vocês analisando toda essa cena e vendo aquilo, vocês não pensaram, a gente defendeu aqui quem jogou sozinho, já voltou de uma DR. A gente vindo o que aconteceu. Será que a gente não tem que estar mesmo sozinho, pular fora desse barco? Porque vocês abraçaram uma causa ali, mesmo às vezes pontuando, que... Talvez vocês poderiam estar lá, entendeu? Mas vocês ficaram, não, vocês são meus amigos, vocês erraram aqui, mas vamos lá, tamo junto. Vocês acham que faltou um pouco dessa malícia de sair fora? Tipo, deixa eles ali, vamos seguir nosso caminho. Domini, Adriana, obrigado, valeu e vambora. Gente, eu posso ser bem sincera com vocês? Sim. Bem sincera mesmo? Nessa última votação, quando nós estávamos decidindo ali se ia de fato na Cris, se a gente ia em Carol e Radamés, se a gente ia em qualquer outra pessoa, eu falei pro Everton, eu não quero ir com Carol. Eu não quero ir com a Carol. Porque ali, desde o começo, no dia que a gente desceu pro perrengue, um dia seguinte a gente conversou com o Domini e o Everton pontuou todos os momentos que ele não se sentiu ofendido por conta da cor, até chegar à situação da Cris, um dia antes nós tínhamos conversado e eu falei isso pra ele. Eu tenho certeza que o enredo do programa é isso. Então, se chegar uma DR que vai ter nós três, quem sai é nós. Independente se começou pela gente, quem sai é a gente. E foi exatamente o que aconteceu. Então, ali, naquele momento, a gente analisando se as atitudes do Domini estavam certas. Se não estava certa, se a gente tentasse recalcular, pensando aqui fora como estava sendo visto o jogo, a gente já sabia que o jogo estava sendo visto do jeito que foi. A gente sabia que se a gente caísse no DR com eles, a gente saía. E foi exatamente o que aconteceu. E quando você nos pergunta, você não acha que talvez era hora de recalcular?
A gente, sobre a Carol especificamente, a Carol nunca nos defendeu em nada. A Carol não comprou nenhum embate nosso. Ou comprou? Então, eu acho que comprou. Aí eu vou ter que defender a Carol. Você acha que ela comprou no início? Lá no Ou início. você acha que ela usou? Eu acho que o Domini é que tentou colocar algo que não existia. Tá. Mas aí... Mas você acha que a Carol... Ela fez o corte rápido. Na hora que ela viu que ela ia levantar o negócio, Não, ela acho que foi o lá e corte comprou. rápido quem fez foi eu. Quem continuou a pauta foi os dois, que começaram a discutir. Eles pegaram a história e levaram pra eles. A Carol poderia ter terminado lá a conversa. O Domini também tá erradíssimo, porque foi o primeiro a eu cortar esse assunto. Falei, Domini, então acabou aqui. Se você não viu nada, não ouviu nada, acabou aqui. Aí Carol foi lá e perguntou pra nós, o que você acha do Domini? Da figura do Domini. Da figura do Domini. A gente não respondeu. O que a gente acha, não acha. Segue o seu jogo, a gente segue o nosso. Por que você acha que ele fez essa pergunta pra você? Aí à noite ela foi lá e perguntou pro Domini. Domini, por que você perguntou isso pro Everton? Aí depois que ela fez isso, ela não veio falar com a gente. Everton, conversamos com o Domini, difícil conversar com ele, mas se você não viu nada, não viu nada, tá tudo certo. Vamos respeitar a sua opinião. Não, ela quis continuar um embate, trouxe um embate pra ela e virou uma situação dentro do programa que virou dois protagonistas brigando por um preto que não viu racismo. Eu nunca vi isso. Dois brancos brigando por um racismo que não tinha acontecido e o preto que saiu do programa, pô! O que tá acontecendo, gente? É isso que eu falei, eu acho que fora do ao vivo que você poderia ter ganho o protagonismo ali. Ali era o teu momento de ganhar o protagonismo. Porque tinha duas pessoas falando exatamente sobre você. Tudo bem, não usar a pauta, eu acho que não teve realmente nessa situação, mas eu acho que você precisava, estão falando sobre mim, é a minha hora de tomar a falta frente. uma malíciazinha ali, eu acho que eles dois tiveram muito. Otávio e Douglas. Otávio e Douglas e todo mundo que está nos assistindo. Eu prefiro ter saído de consciência limpa, talvez por uma malícia que faltou, do que ter usado uma pauta que eu acho que não deve ser usada em vão para me manter no jogo e depois lá no final saber que, putz, eu consegui usar isso sim ao meu favor. Não, cara, eu não iria fazer não isso. Sabe. Mas eu respeito bastante e espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Mas eu não usei, não quis usar. O único momento que eu falei sobre isso foi no momento que eu realmente senti que havia preconceito na fala Eu teria da jogado a Cris. culpa nos dois, Everton. E daí tu ganhava o protagonismo ali. Jogava a culpa nos dois, que os dois quiseram fazer pra cima de você. Pronto. E conseguiram, né? Porque você falou em alguns momentos isso. Você falou, gente, eu nunca. Isso que você acabou de falar, você falou. Só que acho que você junta os dois ali e fala e tudo isso ali pros dois. Acho que você desarmava os dois e ali você começava a criar não desarmava uma terceira via. Domini é macaco velho de reality. Opa. Radamés também é macaco velho de reality. Independente se foi já viveu. Ali eles sabem que se isso tá afetando ou não tá afetando o indivíduo que a gente colocou, isso é uma coisa que vai ser mostrado lá fora. Independente, eu vou pontuar sim na próxima votação. Então não ia mudar absolutamente nada. Teve um dia que eu falei pra Adriana, não cite mais o nosso nome nas discussões. E aí a gente foi falar com a Carol a mesma coisa, a Carol não quis nos receber. Carol era assim, ela vinha falar com a gente quando ela via necessidade ou uma oportunidade de falar algo que seria em prol dela. Ela nos receber, pra ela nos ouvir, ela nunca fez isso. Vamos ver o que ela falou da eliminação de vocês? Pediram pra gente mostrar esse vídeo. Ih, lá vem Coloca aí bomba. pra gente. Ó lá, vou dar play. 3, 2, 1, foi. Aí a hora que eu fui subindo que eu fui digerindo. Pelo amor de Deus. Talvez o mais perigoso. Talvez o mais perigoso já foi. Do meu ponto de vista. Vou passar até. Tudo que aconteceu. A gente, enfim. Que isso, mano. Vida, vamos pôr isso mesmo. Acho que é pior ficar aqui em cima do que ficar lá embaixo. Disseram que foi a maior votação que teve até agora. Felipão falou. Agora sim. Vamos tentar enxergar um lado para nos confortar? Pode ser que ficou muito acirrado mesmo. Sim. Entendeu? Isso que eu acho. Não dá pra saber. Não tem que sair. Vamos São Paulo! Ficou essa dúvida aí na cabeça da galera de assim, com tudo que aconteceu entre ela e o Domini, como que ela disse que o mais perigoso, no caso você, foi embora. Aí muitos levantou sobre a questão de que, e ela falou muito anteontem e ontem sobre isso,
de que ela estava muito na certeza de que você estava trazendo pautas para criar uma armadilha para os outros competidores. O que você achou da fala dela? É o que eu acabei de falar para vocês. Eu acho que eram 2 brancos brigando por uma causa de um preto que não viu racismo nenhum, mas eles tentaram levar até onde deu esse embate usando outras coisas e a gente tá aqui fora. Se a gente tivesse realmente jogado certo, a gente tava lá dentro. Ele disse que ele acha que o Domini iniciou. Verdade, o Domini iniciou. Tanto é que quando aconteceu e a Carol veio conversar com a gente depois da discussão deles na piscina e blá, 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 eu falei isso pra ela. Falei, eu também não consigo entender algumas partes, porque às vezes parece que tá puxando isso pra militar, às vezes parece que não, às vezes isso, às vezes aquilo. E ela continuou isso junto com ele. Então depois, na justificativa dela em dia de votação, que ela falava, é como se você colocasse uma pulguinha atrás da orelha. Ela manteve essa pulga. Ela deu alimento pra essa pulga. Então, o mais perigoso não é a pessoa que está ali, que eles dois inseriram. É eles continuarem. A gente tem muito claro, quando eu falo a gente, até a Emily é uma mulher morena, ela não tem a pele branca e o olho azul. E ela namora um homem preto há 3 anos. Ela vive uma coisa que é muito diferente da realidade de outras pessoas. Eu não faço militância em cima disso. Não gosto. Acho que tem outras pessoas que passam por coisas muito piores, que não têm tantas oportunidades quanto eu tive que brigar muito para ter. E essas pessoas sim precisam ser defendidas. Então, quando eu estou dentro de um programa de TV, eu já me sinto um cara privilegiado. Ah, mas você era o único homem preto lá. Não interessa, eu estou lá dentro. Não é esse tipo de assunto que eu quis trazer. E, como eu disse, talvez a gente poderia ter usado isso, ter tido um outro comportamento em torno disso. O meu comportamento foi, não trouxe isso aqui, não vivi isso aqui, e é isso que a gente vai seguir. E as pessoas que gostam da gente aqui fora, que a gente não tem essa noção, a gente não tem parâmetro nenhum, é exatamente pelo que a gente falou. As que gostam vão gostar por um motivo, as que não gostam não vão gostar por um motivo, mas a gente sai com a consciência tranquila e com um pensamento que foi o que o Everton falou pra mim, verbalizou mais de uma vez. Eu tenho muito mais coisa pra mostrar do que a minha cor. Então, se os outros casais, se Domini vai ganhar, se Carol vai ganhar, porque eles estão pautando, porque a Carol pauta, assim, muita coisa. A Carol é uma mulher muito inteligente, mas ela foi bem intencionada, as falas dela são bem intencionadas ali dentro. Se eles vão ganhar, é mérito ou não é mérito, é merecido ali pela convivência, que é muito difícil. Mas hoje a gente está muito tranquilo com relação a isso. A gente não faria nada diferente relacionado à cor. Isso. Nada. Eu não iria militar ou defender uma mulher branca, um homem branco, em prol de uma causa que eles nem sabem, eles nem sentem. E eu vou te dizer mais, desculpa, só para eu concluir. Vai ter muito homem e mulher preta que vai ver a minha conduta e vai falar, não, você podia ter usado sim. A gente não ia achar que você estava militando, você podia ter usado. E vai ter muito homem e mulher preta que vai falar, você fez certo. A gente não pode usar isso em vão. A gente não pode... muito menos nos calar, mas usar a minha voz para defender um outro de uma coisa que, não, aí tá errado. E tem muita gente também falando sobre essa questão ali do voto, né? Tipo, não usou naquele momento, mas depois usou. Eu acho, assim, né? Pelo menos das pessoas que ficam mandando mensagem, não cabe a mim, como entrevistador, e acho que também não cabe a algum participante questionar como você deve se sentir, ou que momento você pode ou não falar. Você estava lá dentro. Então acho que as pessoas também têm que ter uma noção de, beleza, tem favoritismo, tem a galera que você gosta, tem a galera que você não gosta, mas eu acho que ficou claro ali quando você poderia ter usado e você não usou, e no momento que te incomodou você falou, e aí acho que ficou um pouco cômodo das pessoas, não, mas agora também ele não pode usar, porque ele falou que não milita, como é que ele vai trazer? E você está dizendo exatamente esse ponto, você usou quando você sentiu que realmente algo aconteceu. Porque eu entrei falando isso, se eu ver alguma coisa ou sentir alguma coisa, eu vou usar minha voz para falar. No momento que eu ouvi, eu falei. E a gente já tava na DR. Foi só justificar o voto. Mas eu usei. Deixa eu só concluir, amor. Eu usei, só que assim, não foi naquele momento, tá? No dia que aconteceu, eu conversei com a Emily e falei, Emily, essa mulher me colocou nesse lugar. É isso que você ouviu? É isso que eu ouvi? E dali a gente passou a falar sobre isso, eu e ela, em alguns momentos. Conversei com a Adriana também sobre isso. E aí, naquele momento da justificativa do voto, a gente já tinha encerrado, já tinha acabado. Ela virou pra gente e falou assim, isso fala mais sobre vocês do que sobre mim. Aí eu falei, não, Cris, isso fala sobre você. Quando todos os homens aqui fizeram um embate contra mulheres, eles perderam a cabeça. E o único homem preto da casa pra você é o homem agressivo. Aí realmente eu usei porque eu já tinha me sentido naquele momento
daquele jeito e achei que podia usar. Se as pessoas também não concordaram com isso, aí ninguém estava ali para viver o que eu estava vivendo e o que eu tô sentindo. E ali naquele momento inicial, quando o Everton reúne todo mundo na sala e ele pontua que ele não sentiu, mas no momento em que ele sentir, ele vai falar, no momento em que ele sentiu, antes no início, quando estava dividido o primeiro grupo e não tinha o segundo grupo, e que a galera pontuava muito, a Carol, por exemplo, já tinha dito que, a Carol e o Radamés, que quando a Fran falava na Paula, que todo mundo levantava junto. Na hora em que o Everton falou isso pra Cris, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Todos eles levantaram junto. Na última DR que nós fomos, a Carol foi conversar com a gente e ela falou que a gente não defendê-la, a gente podia estar tirando a nossa permanência dentro da casa. E ali não estava associado com o Everton ter verbalizado que ele sentiu ou não. Nessa última, quando o Everton verbaliza que ele sentiu, o Radamés olha pra cara dele e fala assim, você sabe que isso pode te tirar daqui de dentro, né? Você sabe o quão perigoso é você falar isso. E o problema não é ele sentir, o problema é ele verbalizar que ele tá sentindo. Você acha que a Carol e o Radamés se sentem meio donos do jogo, assim, eles ditam o que vai acontecer? Eu acho que sim. Até porque a Carol, olha só como é curioso, a Carol ela cobrava isso da gente, que a gente se posicionasse em algum momento a favor dela quando tinha essa pauta. Se eu me posiciono e falo assim, contra a Carol, se eu me posiciono contra a Carol e verbalizo isso, falo, eu acho que houve uma pulga atrás da orelha, mas acho que esse incentivo para eu pintar meu cabelo, eu acho que a Carol tá tentando nos manipular. Sabe o que iria acontecer? Aqui fora, pode ser que sim, pode ser que não, mas aqui fora todo mundo ia falar, caramba, então ela tá agindo... Cara, isso é muito complicado quando você não está vivendo as 24 horas ao lado daquela pessoa. A Carol, ela de manhã, no dia que a Rayane foi lavar o banheiro, como a Emily já contou, a Rayane foi lavar o banheiro para mostrar que a Miss lavava o banheiro. A Carol foi lá e colocou a coroa, a faixa. A Carol que falou para Silvia como ela deveria fazer o discurso dela no dia que ela foi para a DR. A Carol consegue manipular as pessoas sem elas perceberem que estão sendo manipuladas. E o Domini faz a mesma coisa, você acha? O Domini, a gente não pode negar que o Domini tenta. O Domini tenta e com algumas pessoas ele pode até conseguir. Com vocês ele conseguiu, você acha? Ele não conseguiu. Ele fez de tudo pra que a gente votasse no Vitor e Rayane pra defender a Ana Paula, por exemplo. E a gente falou, a gente não vai fazer isso. Primeiro que a Ana Paula não faria isso pela gente. Segundo que em dado momento a gente não sabe se vocês fariam isso pela gente. A gente falou que a gente vai continuar o nosso jogo sozinho. A gente vai continuar o nosso jogo sozinho. E o Domini só não consegue porque ele está em minoria. Ele tem pessoas que gostam dele ali, certo? Que estão ali aliadas, digamos, amigos, pessoas próximas, concordando ou não com o jogo dele. Ele tem pessoas próximas dele, não tem? Ele não consegue influenciar aquelas pessoas porque elas são minorias. Talvez se elas fossem numa maioria, ele poderia sim tentar e talvez conseguiria sim. Com a gente ele tentou influenciar na questão do voto, quando ele quis salvar a Ana Paula, ele falou, se a gente votar em grupo e tal. Teve uma outra vez que ele falou, olha, eu acho que o meu voto vai ser esse, o de vocês faria diferença até para vocês se livrarem da DR. E a gente falou, mas a gente já tem o nosso voto. Sim. Então ele não conseguiu influenciar o nosso voto. E gente, a gente não sabe o que passou para vocês que estão assistindo, mas por exemplo, teve um dia que a gente estava no perrengue, Domini desceu para conversar com a gente, depois desceu a Ana Paula, depois desceu a Adriana. Ana Paula, ela acha que o embate com a Carol é o maior de todos. Na cabeça dela, na cabeça dela, isso é o que mais passa. Então ela acha que ali tá tudo maior do que o do Domini e Adriana, por exemplo, não é. Não, quem está falando? Carol? Ana Paula. Ana Paula e o Anthony acham que eles são os protagonistas do negócio ali dentro. Eles têm esse pensamento. Então, assim, ali eles querem se unir a uma pessoa que vai ficar falando mal da mesma pessoa que eles têm um problema. Une, né? E é a Adriana. Adriana e Ana Paula, se elas ficarem 24 horas grudadas no quarto, elas vão passar 24 horas falando da Carol. E nesse dia que elas desceram no perrengue, falaram. E teve uma hora que eu olhei pra elas e questionei, tá, mas o papo é só sobre a Carol? Diversas vezes a gente fez isso. Se vocês conseguem analisar lá fora, a Carol não aconteceu isso. A Carol não é uma Thalira, por exemplo, que evoluiu por conta da Gretchen. Mas
Lá fora, se você estiver olhando como telespectador, você fala tanto da Carol que quem não conhece a Carol quer saber quem é a Carol. Exatamente. Porque vocês não tiram ela da boca. O que o povo está perguntando, Daisy? Ó, eu vou ler alguns comentários antes das perguntas, porque, ó, Joana Maria Oliveira Pinto, Dani e Will mandaram um salve pra gente. Lili Nascimento mandou, queria dar parabéns ao casal pela leveza e senso de humor. Difícil encontrar gente assim, espirituosa até na eliminação. Olha, obrigada. A Iane mandou, a pessoa se identificar com Domi é de doer. Dani e Will mandaram, será que agora vão ver quem manipulou eles foi Adriane e Domini? Patrícia Marques mandou, independente se falou da Xuxa não, vocês foram forçados, estão fora e ponto, vida que segue. Alessandra... Você tá brava, Adriana? Ela escreveu tudo em minúsculo, normalmente quando as pessoas estão bravas é tudo em caps. Grita. Que inclusive a Alessandra mandou, ó, Carol falou, educação infantil que chama agora, e ele entendeu, chuchu agora. Priscila Cordeiro falou, o vídeo está cortado sim, todas as falas da favorita são protegidas pelas pessoas. Everton, você não mentiu. Fernanda Dadame falou, qual a relevância da Carol falar Xuxa? Natália Medeiros, afinal, qual era o segredo que o Everton só contaria se fosse pra Gretchen? Chegou o momento, solta a bomba. Já passamos aqui o like, inclusive temos mais de 15 mil pessoas simultâneas assistindo a gente em todas as redes. Dê aquele like, se inscreva no nosso canal. Um casal dos recordes, qual é a bomba? Música de tensão, peraí. Bota aqui. Beijo o Kleber, vai. Beijão, Kleber. Nem sei se tem mais essa música ainda. Ah, tem? a gente fala... Acho que tem. Que Calma. Epa! Eu tô sem voz. Vamos lá. Agora chegou o momento. Qual é a bomba de... Abaixa um tiquinho, por favor. Você não falou, será que tem? Tem. Tem. Pra É pra você mostrar saber que tem. tem. Imagina isso no fone dele, deve ter explodido. Nossa, sim. E aí, conta pra nós. Gente, eu adianto que pra vocês pode ter uma decepção, tá? É que a gente só não queria levantar uma pauta, nem vai ser tudo isso. Conta. Mas a gente não gosta de fofoca, né? Porque também... Nossa! Levantaram lá, né? Não, Vai. é pela audiência. É pela audiência. Olha, Deram uns likes? Eu não tô entendendo. deram os likes que eles queriam. São recorde. Cara, obrigado à pessoa que falou aí que a gente teve leveza e bom humor no jogo. As pessoas que discordaram da gente, nos desculpem. E só um adendo, se a gente vivesse isso novamente, eu e o Everton, a mesma oportunidade, a gente ia agir da mesma forma. A gente não se considerou manipulado, e aí cada pessoa tem a sua interpretação, mas a gente fez do jeito que a gente faria. Ah, e tem outra Diversas coisa. A fofoca. A gente, eu vou contar. A gente não assistiu nada ainda, tá? Pode ser que a gente vai maratonar. E amanhã eu acordo e eu te ligue. Será que precisa? O Domini! Será que precisa? Sábado? Sabadão de junho, tu vai me ligar pra falar de Carol. Oi, Domini. Não, bota... Ana Paula e bonecão no posto lá. Tô brincando, pode ligar. Se mulher pode ligar. Não. Eu quero te falar o seguinte. Foi num dia de uma festa, nós voltamos da festa, o Eros ainda estava na casa. E aí o Eros fez uma brincadeira, que ele chamou todo mundo no quarto, um por um das pessoas. E a gente acha que isso nem passou, inclusive. Ele colocou, não sei se foi uma calcinha... Passou, infelizmente. Ele colocou uma roupa, ficou numa posição esquisita lá, e ele chamava um por um pra ver a reação das pessoas. Aí foram e tal, o Vitor tava ali na sala e o Vitor começou a imitar qual seria a reação das pessoas. Ele tava ali na cozinha, ali na porta, ele começou a imitar qual seria a reação das pessoas. Aí eu acho que o Gui falou, puxa, se o Esdras entrasse lá, o Esdras é um homem muito educado, né? O Esdras iria abrir a porta e iria falar assim, nossa, que horrível, iria fechar a porta. Aí o Vitor falou assim, não, se o Esdras tivesse visto, ele ia abrir e falar assim, nossa, ai que inveja, e fechou a porta. Pra mim, isso era muito pesado, porque era uma pessoa, no caso do Esdras, que já tinha tido algumas conversas comigo, falou que era uma pessoa que eles, como fala, falava muitos segredos, assim, conversava muito com o Vitor. O Esdras já tinha me dito isso, que eles eram muito amigos, que ele desabafava muito com o Vitor. E essa brincadeira, pra mim, foi pesado. Deu uma outra conotação. Ela pega uma outra coisa. Ela pega uma outra coisa muito séria. Você tem noção de que você poderia ter explodido essa casa? Que a Gretchen ia virar sei lá o que lá dentro. E você deixou passar isso. Mas sabe por quê? A gente não avisa a Gretchen? Porque a Gretchen fez exatamente a mesma coisa que a Cris. A Gretchen olhou um lado da treta.
Inclusive, as pessoas aqui também devem ter visto só um lado da treta, porque não aparece o Vitor falando antes, não aparece todas as coisas que o Vitor fez no momento da piscina, que foi o momento que o Everton explode. Só aparece a treta lá com a Miss e o Everton levando as coisas. E na hora que eu fui no depoimento, porque esses depoimentos a gente grava o tempo todo, né? Uhum. Na hora que eu fui no depoimento, eu não me lembro, eu acho que eu questionei lá, tipo, putz, isso passou, não passou? Eles não dão nenhuma alternativa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou acabar causando uma coisa aqui que vai para um outro lugar, vai deixar o Esdras muito constrangido, vai deixar, e o Vitor vai negar e a Gretchen não vai acreditar em Então mim. a Gretchen está sabendo agora, pela primeira vez. A Gretchen está sabendo agora, porque o que nós falamos para ela, nós demos a entender o que aconteceu. Mas porque quando ela não- foi e perguntou pra gente, a gente falou, olha, Gretchen, eu acho que o Vitor não é tão amigo assim, ele brinca muito com o jeito educado do Esdras e acho que você deveria abrir o olho. Naquele momento, Ponto. gente, a Gretchen, ela falou que votaria ou na gente ou no Vitor e Rayane, pelo que aconteceu no Quebra Power. E isso ficou muito na minha cabeça, porque eu tinha uma leitura sobre a Gretchen também desde o começo e eu também achei que ela ia desistir. Eu falei pro Everton que ela não passava de mais de um mês. Mas gostava muito dela. No início ela foi essencial pra gente. E quando ela fala isso pra gente, eu falei pro Everton, mas qual é o critério dela pra pontuar? Sendo que ela tem um casal pra votar e a treta aconteceu entre 4 loira. pessoas. Tradicionalmente ela tem algo com loiras. Então. A Thalíria foi escolhida das e aí eu questionei isso e a gente foi questionar isso pra ela. Ah, então, eu vou avaliar isso durante os próximos dias. Daí o que ela começou a fazer? Avaliar o comportamento dos 2 casais para com ela. O que ela começou a fazer? Se afastar da gente e se aproximar de Vitor e Rayane. Então, naquele momento, não ia adiantar a gente falar qualquer coisa, porque ela ia falar pro Vitor e Rayane ia falar que não é real, e a gente não queria ser, naquele momento, o Domini. Puxar outra pauta que não diz respeito sobre a gente. Vocês estão com fome? Olha, eu vou te falar uma coisa, depois dessa fofocaiada... Né? Não abriu Abre um apetite? apetite? Aí eu Eu acho estava que aqui sim. lembrando que a receitinha de hoje, Ai, meu assim, Deus. agora a gente subiu o nível, tá? Eu me empenhei, toda sexta-feira eu cozinho para o casal. Você cozinha bem? Cozinho bem, vocês vão poder descobrir agora. Estou falando dela, clássica, linguiça Aurora, que vai bem com tudo, no churrasco, no forno, na sua receita, a mais amada preferida do Brasil. Quem conhece sabe, linguiça Aurora. E deixa acostumado. Ó, você me deixou. Agora você vai ver se eu cozinho bem ou não. Fiz um hambúrguer de linguiça pra vocês. Olha essa receita, quero todo mundo fazendo. Hoje a receita é smash burger de linguiça. Para fazer o molho, um pouquinho de azeite. Ó, aí vamos dar uma douradinha aqui na cebola. No alho. Ó, com o fogo desligado, agora a gente vai botar um pouquinho de vinagre. A páprica. Tomilho. Ó, esse molho tá bonito, hein? Orégano. Pimenta. Aquele sal a gosto. Bom, vamos deixar nosso molho aqui descansando e agora vamos para o hambúrguer. Queijo mussarela, já cortado, queijo prato. Nosso requeijão Aurora. E vamos para nossa pasta de queijo. Já pega a sua linguiça toscana Aurora. A gente vai cortar aqui, ó, e vai tirar toda a carne por dentro. Vou um pouquinho aqui. Fazer aquela bolotinha. Olha só, nosso smash está pronto. Olha isso. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, ó. Agora a gente vem com o nosso chimichurri, que também ficou muito bonito e gostoso. Fechamos. Está pronto. Ó, o homem já tá aqui, ó. Pá! Aqui, eu tô adiantada, ó. Que isso, já cortou? Eu tô pronto. Ah, eu sou um pouco raiz aqui, eu gosto de comer hambúrguer. Uai, mas, não, mas aí você falou minha língua, moço. Isso de... Aqui nós dá uma dentada no trem aqui, mas deixa eu te falar, já era pra estar comendo ou tinha que esperar acabar o merchan? Não, pode comer, imagina. Que isso? Pera aí, só um minutinho. Aurora, esse menino é bom, hein? Eu acho que é a melhor receita realmente que você já fez, Lu. Eu tava achando que era a última. Olha agora. Nossa. Olha só, olha só. Essa aqui é de tirar o chapéu, hein?
Passar embaixo da mesa. Ana Maria Braga. Aí, carequinha, assim, sobrancelha feita, Vera Verão. Epa! Ó. Também é como por aqui. E a gente sabe que linguiça Aurora, ela é bem-vinda em qualquer encontro. Calma aí. Não. Vai falando aí enquanto eu como, rapidinho, que eu tô com fome. Eu posso ir lendo alguns supers, Kelo? Não? Então eu vou mal acostumado. Vai, me ajuda. Você me deixou mal acostumado com seu sabor. Linguiça Aurora, ela é tudo que eu preciso. Olá. Só assim eu posso ser feliz. Eu vou virar cantora. É isso. Ele sabe que com linguiça Aurora, qualquer encontro, qualquer bate-papo fica muito mais gostoso. E por isso, vocês vão receber um kitzão deste aqui. Agora eu venho. Pra fazer aquele churrascão, eu já quero saber quem vocês vão convidar da mansão para esse churrasco. Ninguém. Os apresentadores. Sério? Vamos convidar a Rafa e o Felipe. Porque eles têm sítio. E a gente entrou lá com esse objetivo. Juntar um dinheiro lá para comprar um sítio. Aí todo lugar que tocar a planta dos seus pés... Será seu. Então nós queremos conhecer o sítio deles. Mas na verdade eles vão... E mais ninguém? Da casa? Depois que a gente vê alguns vídeos, a gente decide. Domini e Adriana, então, por enquanto, estão fora do churrasco. Domini e Adriana é um casal como... Já que é o assunto que foi mais falado aqui, por enquanto... a identificação, como alguém falou... Meu Deus, como pode se identificar com o Domini, com o rolo todo deles lá? Gente, o que acontece na vida pessoal deles, do casal, isso não é um problema nosso. Como ele se comporta lá na casa, sim. A gente realmente tentou não, a gente falou diversas vezes com o Domini. Ele é realmente um homem muito impulsivo. Não sei se ele iria chegar às vias de fato naquele momento do sofá, mas ele estava bem, fora de si. bem descontrolado, agressivo. Mas ele nos acolheu. Nada justifica tudo o que ele fez. Não passamos a mão na cabeça dele. O que você fez com a Carol tá certo. Mete a mão na cara, fala mesmo o que você tem para falar. Mas ele nos acolheu. Então, pelo lado da amizade, ele foi nosso amigo, sim. Tem alguma pergunta que ainda não foi feita, que vocês gostariam de fazer? Eles estão bravos. Minha pergunta é complicadinha, Everton, tá? Não é, vamos puxar pauta aqui. Eu gostaria o que você acha, já que você trabalha com rodeio, a questão dos animais nesse ambiente. Você está de sacanagem, Otávio. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, vai. Pergunta do jogo, pelo amor de Deus, Otávio. Dos animais? Do jogo. Não, pouco que a gente falou sobre o Domini. Você tem a visão agora, um pouquinho que a gente tá te passando. Você acha que você ia continuar nessa amizade junto com ele? Sim. E com a Adriana? Sim. Mesmo o pouco que a gente tá falando pra vocês acham que não vai adiantar? Até porque a o Domini gente é um assistir. descontrolado, ele é um agressivo, o Adriano também é outro descontrolado, agressiva. Aquela Ana Paula é outra descontrolada, aquele grandão bobão é outro descontrolado. Você estava nesse enredo, vocês acham que você estava... E você é controladíssimo. Ele é super calmo, Ele é super calmo. Você é ótimo. Nossa, ele é o controle em pessoa é ele. Nossa. Eu acho que o julgamento vai caber ao público. Nós estamos que é aqui a fora, gente. foi o público que julgou. Na hora que essas pessoas estiverem na DR, o público vai julgar e vai tirar. E se tiver que tirar o Domini, tire. Mas se tiver Se um o casal Domini igual tiver vocês que... foi mais planta, não vai tirar. Se é um ser, não vai tirar as plantas. Porque o tirou vocês agora. No caso, Mas eu não achei eles plantas. Eu Quem? só Não, acho que entre eles o embate da Carol e do Domini. Eles Eu sobraram, mas acredito eu que acho qualquer um que for com eles, por enquanto, sai. Exatamente, por enquanto sai. Sim. Porque a Thalíria... Mas a sua precisa... pergunta foi muito longa. Eu nem sei o que você responde. Porque você falou, chamou nós de planta, o Domini, vocês são amigos dele. Você falou tudo. Joga na cara dele, que ele não subiu da Vila da Grande Conquista. Fala! E você que não subiu! É isso! Jamais faria isso. O julgamento cabe ao público. Sempre. Um todos. santo agora, né? O público... Agora tá... o público imaculado. A decisão do público é soberana. Mas Isso... respondendo a sua pergunta, a proximidade que nós tivemos com o Domini e a Adriana, nós não tivemos com a Carol, porque a Carol não quis. Se a Carol quisesse, a gente teria a mesma proximidade que nós tivemos com ele, com a Carol. Não, posteriormente, no dia que eles foram pra DR, que a gente foi conversar com eles, depois ela usou isso como justificativa de voto. Ou até no início, a Carol. Vamos falar o seguinte. No começo, Carol nem olhava pra nossa cara.
Irmão, a Carol nunca falou meu nome. O dia que a Carol falou meu nome foi pra falar, olha, a gente estava pensando em votar em você, mas a gente viu que você parece um bom menino. O que você acha do Domini? Ah, meu amigo. Exatamente isso. Aí não dá. É lógico, ela é jogadora. Ela é jogadora. Certo ou errado, e a gente sabe que não foi o melhor jogo, mas a gente também estava jogando. Ah, mas aí vocês foram sinceros demais, vocês foram ingênuos demais, Cara, foi o nosso jogo. Inclusive, estão falando... a Dri Silva o Dri Silva mandou aqui já diretão pra gente. Vocês falam muito da manipulação da Carol. Podem dar um exemplo? Porque nós estamos de fora e vemos mais a Adriana fazendo a cabeça de todo mundo, por exemplo, do caso do cabelo pintado, foi a Adriana que foi levar a situação distorcida pra casa toda. Podem dar um exemplo da Carol manipulando? A gente acabou de dar um, né? Que foi o da Rai, a coroação da faixa. Nós temos outros. Não, esse tá ótimo. Esse tá ótimo? Então tá bom. Fez Porque tem muitos. A gente não tá aqui pra passar pano pra nenhum dos lados. Já respondeu. A Luciana falou, mostra pra eles que Diego e Gi estão no topo pra repescagem. Andréia Aparecida mandou, Emily, acho você tão inteligente, não conseguiu perceber que o Domini estava manipulando vocês. Vergonhoso Domini. A Carolina falou, Everton e Emily, vocês foram um casal raiz. Foi uma saída prematura e uma final antecipada. Um de vocês tem que estar na Fazenda. Sobre a questão da Cris, só você, Everton, pode dizer o que sentiu e mais ninguém. Sensata. Bonita por dentro mandou. No palco montado pelo público, o Neguinho foi o protagonista. Everton na Fazenda, nunca critiquei. Agora pergunta pra gente, se a gente entraria na Fazenda. Pergunta separado, por favor, porque nós não tá junto, né? Everton, você entraria na Fazenda, que o Lucas tá mastigando? Valorizando o merchan. Não, olha aqui, por favor. Acabou o lanche dele. Ele foi indo. Acabou o lanche dele. Assim, sexta-feira é minha refeição. Eu vendo uma maratona aqui de quinta, né? Muito já... Mas eu gosto que é realmente sincero, porque enquanto a câmera não está no Lucas, ele tá mandando ver e aí ele fazia assim, ó. Quer? Tipo assim, ele... Não, e semana passada que aceitaram por educação? Ô, louco! Tive que dar metade do meu pulpetone inteiro. É verdade, é verdade! Aprenda uma coisa, quando eu oferecer, você fala, não, obrigado, entendeu? Por educação. Iria pra Fazenda? Cara, eu iria pra Fazenda. Não, fala que vai pensar pra valorizar o parceiro. Tem que falar que vai pensar. Fala, não sei, acabei de sair, tô meio cansado. Mas essa é a minha resposta, velho. Lucas, esse foi a maior realização da minha vida ter entrado. Eu tentei por diversas vezes, atormentei toda a diretoria da Record, afiliadas, para me verem. Para me verem. Eu precisava dessa oportunidade. Se o jogo foi certo, se o jogo foi errado, vocês me desculpem, mas eu precisava dessa oportunidade para mostrar que a gente conseguia jogar de igual para igual. Talvez não tenha conseguido fazer, mas eu tentei. Eu iria para a Fazenda depois de ter passado pelo Power Couple, eu iria para qualquer reality da Record, porque eu tô muito preparado depois do que eu passei. Olá. Agora eu consigo enxergar muitas coisas e talvez outras eu ainda não consegui. Não dá para chegar lá pautado. Não dá para você chegar e falar assim, eu vou fazer tal jogo. Não consegue. Lá acontecem outras coisas que te tiram do eixo e quando você vê, você fala, caramba, eu tô perdido. Pode ser que a Carol seja a favorita. Nesse momento, a Carol tá perdida no jogo. E vai ter gente que vai falar, puxa, Carol minha favorita e tá perdida. O Domini tá perdido desde o primeiro dia. Eu tenho certeza que por conta da treta com a Gretchen, Thalira e Rafa eram preferidos em algum momento do jogo, não eram? 2 semaninhas eles E agora, como é que eles estão? Estão lá ainda? A gente se perde. E isso o público pode julgar como qualquer outra coisa, mas a gente se perde. É um desafio muito grande. Mas o que eu queria era entrar lá com o meu eixo, que é ela aqui. E a gente foi, fizemos o que tinha que fazer. Ela me segurou quando deu. Quando não deu... Eu gritei! Ela gritou. E se alguém comentou, Giovana e Diego tá no topo pra ir pra repescagem. Deus abençoe! Que Deus abençoe, porque quando eles saíram, a gente tentou falar com eles lá dentro. Essa parte ninguém mostra, né? Nós tentamos falar com eles lá dentro. Não foi pra sabonetar, não. Quando eles saíram, a primeira coisa que a gente falou foi que Deus abençoe, que eles tenham boa sorte, que eles tenham oportunidades, porque a primeira semana não é boa pra ninguém sair. Não dá tempo nem das pessoas saberem seu nome. Eu não gosto deles, mas... Não gosta? Não gosto. Então agora vocês vão ter o reencontro pela primeira vez. Isso não quer dizer que a gente... Vamos tá repreendendo! Fecha os olhos. Pode chegar, Giovana e Diego. Entra aí.
Vem agora, moço! De peito aberto! Vem! Ô, o homem daquele tamanho, Deus me livre. Eu teria o tamanho do braço. Diego, pelo amor de Deus, era jogo, não vai querer ver. Eu tenho 3 crianças. Você iria pra fazenda, amor? Pra valorizar o passo. Isso. Então, Tem que ver. nesse momento, tá tudo muito recente, né? Eu preciso ver minhas cachorras, ver a vida, ouvir o barulho de buzina, eu preciso respirar. Aqui ficou Não claro sei que é um ainda. casal. Aqui ficou claro que temos um E casal. morar junto, vai aonde rolar? uma Vai rolar pessoa os que dois morarem juntos? Vai. Nós temos aqui claro que nós temos um casal onde uma pessoa é mais controlada que a outra em situações de pressão, né? A Emily é muito controlada em situações de É que eu trabalhei pressão. no telemarketing. Então. Formada em odonto, tiradente, que é uma coisa de louco. Eu, sob pressão, não achei que eu iria surtar tanto. Eu sou um cara muito tranquilo, cara. Eu também pensava quando eu A fui. gente... Você lembra... Não, de verdade. Você lembra que eu te lembrei ontem que nós já se conhecemos em evento? Verdade, no Amigos. Eu fui te receber num evento. Eu sou um cara que recebo as Foi, pessoas, muito trabalho simpático. com artistas, eu sou um cara tranquilo, cara. Lá me tirou do eixo. Lá a minha única preocupação, toda vez que acontecia alguma coisa, eu ia, chorava no ombro dela e falava, meu Deus, o que os meus filhos estão pensando lá fora? É assim, né? Eu pensava neles. Pensava, cara, meus filhos vão pensar, ó, meu pai fazendo feiura lá dentro. Meu pai não é assim. Mas faz parte do jogo, vocês não Foi o se jogo. passaram Eu também nunca de- gritei. É o ambiente que você está inserido. Eu nunca gritei com a Emily em discussão nenhuma que a gente teve, que foram muito poucas. Nunca foi sobre... Ai, não, a gente teve discussões de casais, coisas... Cara, lá dentro a gente chegou uma semana que a gente não conseguiu se falar. Não se suportava. A gente não conseguiu se falar. Cara, que pressão é essa? Vamos matar saudade de uma prova de vocês? Você tá, Vocês não né? viram ainda Você a prova? Mas Ah, ele prova perguntou, boa, prova boa. Ele perguntou só pra responder. Sim, nós vamos morar junto. Minha mãe volta da Espanha. Minha mãe tá lá trabalhando. Minha mãe volta agora dia 18. E aí eu tenho passe livre para viver a vida. Eita! Aí de 3 crianças vai pra 4. Sweet Power todo dia! Ô, barraca! O importante é estar dentro. Exatamente. Se a barraca estiver em pé, é o que vale, né? Vamos ver agora o momento de vocês de prova. Vou matar saudade. E na sequência, eles vão falar tudo que eles acham de todos os casais que estão lá dentro. Roda aí. Eu vou no lugar dela. Não, esse Abre ela o olho pra ver a tem mais cordinha. coragem que eu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu perdi até a voz. Puxou. Depois de 18 segundos pensando, o Everton puxou a cordinha. E a partir de agora, a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer segundo, a qualquer milissegundo. E a queda não acabava. Acabou a voz. Eu tô lá. Ai, meu Deus do céu. Prova cumprida, Emily. Eu não quero mais, chega. Tira eu daqui. Quando eu estou nervosa, minha reação é dar risada. Vem, bebezinho! Porque pra um rir, alguém tem que chorar. Tem 12. Foi muito alto dentro do combinado da gente. Vamos ver se deu match, pelo menos nas respostas de vocês. Quem é dono do controle? Quem? Ela. Quem controla É isso. Quem fica mais tempo no celular? Ele. Ele? Quem é mais reclamão? Eu coloquei que era eu. Bom, aí vocês erraram, né? Erramos. E a última, a Emily não pegou. Pelos meus cálculos aqui, são 6 acertos. Olha o sorrisinho dele. Quantos que ela precisava? 6! E cumpriu? Cumpriu! Prova cumprida! Eita! Meu Deus! Ali foi uma surpresa muito positiva. Meu Deus! É saudade, né? Saudade. Rapaz, essas é que provas- você não mostrou a prova do choque. Teve uma prova do choque, a primeira, que tinha um porrete. Ela falou, deixa que eu vou. E eu fiquei no choque, era no pé. É muito bom essa prova. E aí, era tipo assim, tinha que atacar um negócio lá e se pegasse nas outras, dava choque. Aí eu falei pra ela assim, eu já tô até chorando. Eu falei pra ela assim, você tá perto,
vai que é agora. Ela fez assim, aqui, meu amigo. Toma ele choque. De todo lado. Eu pulava. Você desregulou, né? Vai ficar assim pra sempre. Gente, pra mim foi As ótimo. Eu não tenho pessoas não têm noção da intensidade. Da intensidade que é o choque. Quando foi no braço, então, putz grilo, meu amigo. E as provas da conta? Cara, de eu virar o faço carro. conta de cabeça, eu ensino matemática pros meus filhos, assim, ó, rapidinho. Teve uma prova teve um negócio de conta lá. A minha irmã, eu tenho 8 anos, a minha irmã tem a metade da minha idade. Hoje eu tô com 51. Quanto a minha irmã tem? Era 55. Era 55, era 51. Eu falei, vamos ver se é bom de 25. conta. Quanto que é 2 mais 3? 5. Mais 1. 6. Menos 1. 5. 5 são os casais que você vai apontar aqui agora na nossa dinâmica. Aqui é o seguinte, vocês vão apontar aqui o casal que está passando do ponto. Aquele casal que tem atitudes questionáveis, mas que aí pode ainda reverter de alguma forma. Este casal aqui, ó, fecha o olho, olha a mágica, olha a mágica. Olha, tá pegando fogo, bicho! Esse aqui é o casal queimado, aquele casal que vai sair frito, não tem o que faça para recuperar essa imagem. Aqui é aquele casal sem sal nem açúcar, vocês já foram colocados aqui, inclusive. É aquele casal que falta uma graça. Este é o feijão em pó de sorvete, um clássico da nossa geladeira. Aquele casal que ou vocês tinham uma expectativa que não foi cumprida, ou que parece uma coisa, mas é outra. E por último, o nosso casal 5 estrelas, aquele recomendação do aplicativo, que vocês falam, esse daqui é o meu casal. Temos aqui todos que estão na casa, pra vocês escolherem. Aí vocês botam um em cada categoria, ó. Temos, nossa, tem 8 casais lá dentro. Então tá voando. Que bênção, né? Que... Não. Podia ir indo, né? Você acha que afinal vai ser Carol e Domini? Tipo... Nesse andar da carruagem, acho que sim. Vai. Será que afinal são 2 ou 3? Cara, se for 3 casais. Que já teve com 2, já teve com 3. Se forem 3, se o Wake der uma movimentada, o Wake fica. Do contrário, eu acho que ele sai também. É um menino que a gente gosta. Mas depois da saída da Fran, ele ficou bem depois perdido. Da saída da Fran, ele ficou muito perdido e ele falou que ele estava perdido. Sim. Ele falou que estava Agora perdido. com o Domini voltando, acho que ele vai dar um... Mas o Domini, ele tem um pouco de pé atrás. É porque ele não tem aliados ali dentro. Então pode ser que ele Vocês viram aqui fora o negócio da calcinha? Vimos. O negócio da calcinha foi a hora que o Wake podia ter feito. Eu falei isso. E ele não o enredo, fez. E é difícil o enredo cair na tua mão desse jeito. Caiu no colo dele, assim, ó. Tipo, vai, Foi a mesma coisa que aconteceu com a Thalina e a Gretchen. Era o momento da Thalina aparecer. Ele tá com a mulher dele. É a hora dele cuspir ele pra É o cima. momento dele ter brilhado ali. Segundo ele falou, no dia eu tinha bebido, no dia seguinte eu achei que eu não queria levar. Aí que vai. Cara, se Depois você joga na acha que cachaça, não vai deve embora. levar, tá bom, mas você não quis levar por isso. E a mulher dele falando, vai, fala. Mas que também ela podia ter falado, né? Começa daí. O cara disse, não vai pra final. Mas também, desculpa, uma outra coisa que eu não entendi, ela joga muito ali nas costas dele. A calça era dela. Você não vai? Então peraí, ó. E ainda até o pedido de desculpa ficou uma coisa estranha, porque o Vitor, não, já pedi desculpa com ele, que tá resolvido, mas falei, gente, mas a situação foi com ela ou foi com ele? Beleza, Não, gente, tem aquilo mas do aí me marido. desculpa. Mas faltou também ela, né? Gente, foi comigo, me senti assim. Não, é tudo muito estranho. Me desculpa se em alguma parte as pessoas acham que a gente foi ingênuo demais, mas me colocando nessa situação, eu acho que a Natália foi até demais. Porque quando ela pontua que o Vitor veio pedir desculpa falando que ele colocou pra que o dono encontrasse, puta que pariu. E ela acreditou, né? Não, mas foi Então, bem... ela Qual casal está passando do ponto? Que tem Qual atitudes casal questionáveis, mas que... Atitudes questionáveis, está passando do ponto, não é uma coisa boa. Não. Ou esse? Não, esse daqui é pote de sorvete. É pote de sorvete. Quem passou do ponto? Mostra aqui pra câmera. Pode ser ou não, escolhe. Me lembra quais são as coisas? Aqui é passou do ponto, mas ainda tem uma chance. Aqui é queimado que não tem o que faça, já era. Não, ele tá queimado que não tem o que faça, já é. Tá. Passou Vou do ponto. posicionando. Passou do ponto. Na verdade, eu acho que o Domini tem que vir pro passou do ponto. Tá queimado, vai sair aqui fora, a galera não vai... Domini passou do ponto, mas tem chance. Boa. Tá. Mas nós vamos num bailão sertanejo com ele. Boa. Quer vocês queiram, quer não. Ai, deixa eu botar nisso. Vai. Tá! Nem mostrou. Faz aquele efeito de explosão. Vitor e Rayane. Eu falei a Miss. Vitor e Rayane. Isso. Queimado, Estados você acha? Olha. brasileiros. Ixi, tá pegando fogo ali. Energia! Eita, lasqueira! Repreende! Eita! Como diz ela. Vai,
Ih, Qual gente. doido? Que nunca ficou assim, hein? Nunca teve isso. Já congelou a Os panela. maiores atores. Se você tem vontade de conhecer um artista, não queira conhecer Vitor na essência, porque você vai se decepcionar. Só são atores. Porque pessoas, eles não são pessoas legais. É melhor conhecer Cadu Moliterno ou Vitor Pecoraro? Deus me livre! Eu Ó, acho difícil, que. hein? Eu Pode acho falar. que o bom velhinho, como ele mesmo disse, ninguém é bom o tempo todo. todo. Ele mesmo Ele disse. disse. Eu esperei que esse momento chegasse. Pra eu mim- falei pra algumas pessoas, mas eu não tentei convencer as pessoas. E a atitude dele mostrou. Ele verbalizou. Ninguém é bom o tempo todo. E Pra depois mim, ele se isso mostrou. aqui é o maior reflexo da sociedade. 80% dos brasileiros não tem um quarto com banheiro. Esse cara deu um show porque foi tirado de um quarto com banheiro, que foi dado para nós. Então, para mim, isso aqui é o maior reflexo da sociedade, Ele que a tem 52 anos, meu burguesia, chapa. que a burguesia acha Meu que parceiro. deve ser servida assim. Quando essa mulher fala que o único homem da casa é agressivo é o homem preto, é com preconceito, sim. Aí sim é hora de eu levantar uma pauta. Aí sim eu posso falar se as pessoas concordaram ou não concordaram. Essa é a minha opinião. Esse casal, a gente não teria nem adjetivo aqui pra colocar ele, seria no lixo. O Cadu passou um mês inteiro sem abrir a boquinha dele. E quando ele abriu, ele fez o quê? Um monólogo. Ele foi lá, chorou no final. Ai, mas que dó, eu queria ensinar alguma coisa. Eu tô aprendendo muita coisa e você não teve palavra de homem. Depois ele foi lá e fez a mesma coisa com ele. A Cris Então ele ainda demorou falou muito assim, pra você abrir a ainda vai boca me e- pedir desculpa. O meu advogado tá muito bem pautado pra se acontecesse alguma coisa lá, ele pedir desculpas oficiais pras pessoas que me ofenderam nesse ponto, que é o Muito bem. dela. E quer saber, pra mim, é esse casal aqui que nem dura também muito tempo. Sem sal nem açúcar? Falta Sem graça? sal, sem açúcar, sem Boa. nada. E aí, quem é aquele casal pote sorvete? Que parece uma coisa, mas é outra. Silvia e André. A Silvia, de início, ela parecia ser uma pessoa... Ela é uma pessoa muito legal, como Putz, pessoa, como grilo. história, como todas essas coisas. Mas o André quebra um pouco a firma dela, então ela Ó. parecia que ia muito mais longe. É. E ele puxa muito o saco mesmo de outras pessoas. Em dado momento do jogo, eu falei pro Everton que... Pro André, por ele verbalizar mais de uma vez, ganhar o Power Couple é ganhar a amizade do Radamés. Então, se fosse pela Silvia, se hoje a gente pudesse pontuar de ela estar em um reality sozinha, ela tem muita chance de ganhar, mas o André estraga O muito André. ela parece uma coisa, mas não é. A Silvia é uma mulher muito legal, muito mesmo. Ela pode não estar mostrando nada no jogo por conta de quem que ela tá do lado, que é o marido dela. E ela um dia falou assim, se não gosta do meu marido, não gosta de mim. Ali a gente entendeu que realmente ela veio pra fazer o jogo do marido dela, e o jogo do marido dela não é jogo. Então pode É sorvete não fazer pra eles. nada. E Pote aí... de sorvete congelado. Ih, rapaz, agora eu fiquei não, porque se o Domini já tá aqui, quem que vai ser o casal 5 estrelas, aquele que vocês 5 estrelas escolhem? é o que A gente É a única precisa bom. colocar um casal no 5 estrelas, porque daqui a gente não... Precisa porque tá valendo dinheiro. Pra nós? Aham. Ah, não engana que nós não ganhou nada. Deixa eu conferir quanto... Não. 50 centavos. 12 mil reais. 12 mil reais? 12 mil reais. É. Aí retira com o Vai ter Douglas. que escolher. É casal bom, mas qual é a descrição? É 5 estrelas, top, sabe? Acabou, Top né, um. amor? Acabou. Não, desse daí, ó, sobrou Thaler e Rafa, Carol e Radamés, Eike Nath e Ana Paula e Anthony. Qual que vocês mais gostam desse? Cara, ó, se for pra eleger um casal top, assim... No jogo? É. Putz, no jogo é difícil. O quem aqui. tá jogando melhor. Que tá jogando melhor... Vou colocar a Carol e aí a Radamés. gente vai ter que pôr a Carol e o Radamés, porque eles estão jogando. Eles estão jogando. Eu vou colocar a Carol e Radamés, porque independente se eu concordo com o jogo dela ou não concordo, com o Radamés eu não concordo, eu acho que ele tem atitudes muito infantis, e eu acho que ele foi até sábio demais ao conseguir ter mulheres tão grandes ao lado dele, porque ele tem condutas inadmissíveis, mas a Carol, ela é muito inteligente, e ela realmente, ela tá articulando o jogo muito bem. Então, não por questão de afinidade, não por questão de gostar ou não, Não é mas o por casal que a questão gente de quer que jogadora, ganhe. ela é uma ótima jogadora. E você sabe que a Carol, ela sabe exatamente como falar com cada pessoa. Em nenhum momento ela se indispôs com a gente. Sim. Tudo que ela fez com a gente, tentando fazer algo assim, uma manipulação, uma conversa aqui, você acha isso? Foi sempre num tom de voz sereno, tranquilo. Ela coloca as mãos assim, ó. E Everton, você precisa ouvir. Você acha que essas pessoas não estão contra mim? A casa inteira está contra mim. Inclusive vocês escolheram um lado, agora vocês estão contra mim. Então o jeito dela falar... Eu lembro que... Então, com essa calma da Carol, Com eu essa queria calma. dizer pra você que se você ainda não está... Como que é a mão?
Assim, ó. Se você não está no Play Plus, olha esse QR Code que tá aqui. Aponta a câmera do seu celular para você ter 4 sinais exclusivos de Por que câmera. você não faria isso? Para você Pergunta. ter a cabine de compressão, você pode pagar no Pix. Agora, se você não quer perder um conteúdo exclusivo do R7, tem esse outro QR Code aqui, ó. Tem conteúdos, tem Powercast toda segunda-feira, às 5 horas da tarde. E lá você pode votar no seu casal preferido. Agora Fechou? faz tudo isso de novo com a Ana Eu não vou fazer nada de novo! Faz a Ana Paula! Faz É o o seguinte! Epa! Anthony, me escuta! Quero agradecer, casal. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês brilharam muito. Obrigada. Fiquem tranquilos, vocês não foram plantas, não estão cancelados. Reality é isso. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Vai ter gente que vai fazer barulho, que vai falar muita coisa. Vai ter gente que vai acolher vocês. Mas o importante é que, assim, você pediu tanto essa oportunidade, eu acho, e aí minha opinião também, quem quiser discordar, discorde. Você honrou muito ela, porque eu acho que você fez, aconteceu, teve jogo próprio, às vezes foi pra grupo, às vezes ficou sozinho, se desestruturaram vocês, se abraçaram vocês, tentaram desistir, depois mudaram de ideia. Então acho que vocês deixaram o nome de vocês marcado na edição. Espero que não seja o primeiro, não seja o último reality de vocês, que vocês possam aí depois fazer Dá tempo da gente se despedir? Dá, claro. óbvio. Eu ia fazer um textão, mas já que você Não, me cortou... desculpa. Brincadeira. Não, me perdoa. Era isso. Me perdoa. Sabe Era por quê? isso, era Eu isso. queria falar apenas uma coisa, Lucas. Posso olhar pra câmera? Por favor. Acredite no seu sonho. Ó, vou até tirar o chapéu. Tá falando um cara aqui que o mundo, eu vim de uma situação, uma realidade que muitas pessoas têm, o mundo vê como estatística. Vê como é possível dar certo. Quando você acredita no seu sonho e persiste naquilo que você quer, as coisas acontecem. A gente ter vivido isso é decorrente de muita oração, de muita perseverança, de muito trabalho e deu certo. A gente participou, a gente viveu. A gente está aqui agora para poder falar. A gente esteve lá. Então acredite no seu sonho. Por mais que as coisas em volta de você digam que não, acredite no seu sonho. Uma hora a sua estrela vai brilhar. Muito bom. Obrigada, gente. Tamo junto. Eu não vou falar tudo isso, não. Tamo junto. Sabe quem falava muito isso, né? A Xuxa. Sacanagem. Beijinho. Tchau. Meu povo, é o seguinte, ó. Estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer Douglas e Otávio. Muito obrigado pela participação de vocês. Voltem mais vezes. Por favor, chama a gente que a gente tá de Muito volta obrigada, aqui. prazer. Prazer é E nosso. olha só, meu povo, às 2h30 hoje teremos uma live especial fora de hora, porque os homens estão aqui, ó, tudo na loucura com o horário. Volto para os Estados Unidos, nem sei que dia, mas acho que é em breve. Então, às 2h30 teremos o Web TV Brasileiro, o maior canal de cobertura de reality shows, aqui com a gente ao vivo. Então, assim que acabar agora essa live, vocês vão ser redirecionados. Dá um tempinho aí, vai almoçar, vai no banheiro, faz xixizinho. E 2h30 volte, porque teremos eles aqui ao vivo para falar de muita coisa. Fechou? Muito obrigado pela sua audiência. Caso você tenha assistido a gente pelo self-service ou pelas redes de Power Couple, toda segunda, quarta e sexta, do meio-dia às 2h, temos o nosso self-service ao vivão. Beijo, casal. Vai seguir se você não segue ainda. Tamo junto e até daqui a pouco, 2h30. Estamos de volta. Tchau.